E aí, galera de Presidente Prudente e região, estamos começando mais um podcast Prudente, diretamente da capital, a capital do Oeste Paulista, Presidente Prudente, São Paulo. Galera, hoje nós trouxemos uma figura da mídia do Oeste Paulista, da mídia regional, um cara conhecidíssimo, de um talento enorme, uma pessoa que está na sua telinha quase todos os dias, eu acho que todos os dias, né? Eu acho que ele tá todos os dias, eu vejo ele todos os dias, gente. FN1 ou FN2? Dá um close aqui no cidadão. Vamos ver se vocês adivinham quem que é. David de Tarso. E eu quero atentar para um detalhe aqui, ó. Eu sempre achei que era David Tarso. Não é David Tarso, gente. É David de Tarso. É, galera, mais uma figura do nosso jornalismo aqui regional. Já vieram vários jornalistas aqui, repórteres, né? Fala, repórteres. Apresentadores. Fala em apresentadores, você já chegou a fazer alguma? Sim. Já chegou a ser? Não é muito minha praia, mas é âncora que fala, David? Apresentações. Apresentador, né? Âncora é quando você emite opinião. Vou passar a bola para ele, gente. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar aqui conversando com você. Acho que falar um pouquinho de tudo, né? O podcast é isso. Eu já assisti também algumas participações, alguns entrevistados que estiveram aqui. E sempre é muito bacana a gente ter a oportunidade de falar, enfim, sobre os bastidores, sobre a vida, sobre CrossFit, sobre o que você quiser perguntar aí, a gente está aqui para responder. Gente, o David, para quem não sabe, ele não é só repórter, jornalista. Ele não é. Ele é crossfiteiro. Ele é DJ. O que mais você é, David? Fala aí suas vertentes pra nós. Rapaz, acho que só não vendo o corpo. O resto, a gente faz de tudo um pouco. Meme, cara. Um dos maiores memes da nossa região é David de Tarso. O rei dos memes. Às vezes acontece, né, Thiago? A gente tá no dia a dia fazendo, igual a gente estava comentando antes da nossa participação aqui, né? Acho que todas as profissões a pessoa às vezes comete erros. E o problema é que os erros às vezes é na televisão, né? No meu caso é na TV. Então, a pessoa que faz a mesa aqui de madeira, tenho certeza que ela pode ter feito 10 mil mesas, mas às vezes num corte ela tenha errado. E a gente é a mesma coisa, só que às vezes os erros ganham a internet. Proporção, né? E a gente, graças a Deus, também tem muita audiência. Então, ao mesmo ponto que é satisfatório a gente poder estar na casa das pessoas, sempre participando, né, da vida das pessoas, tem também esse lado de que a visibilidade, quando a gente faz algo errado, também se torna, vamos dizer assim, mais visto. Então, é aquela coisa, você pode fazer 10 mil participações ao vivo certas, mas se você fez uma errada, é aquela errada que vai marcar. E sempre o erro é o que ganha ênfase. Infelizmente, o ser humano é assim, ou felizmente também. Porque se é pra garantir risada, tá valendo. Você não encontra um filho de uma égua pra elogiar seu trabalho. Todo dia o cara tá lá, fazendo as reportagens, fazendo um trabalho sério. Um cara de um talento, pelo menos eu admiro o talento que ele tem. Todos os jornalistas ali. Mas o David é um cara muito talentoso, tem uma voz característica, tem como que fala? Quando o cara sabe se portar. Presença de vídeo? Tem uma presença de vídeo muito boa. Você falou que eu sou bonito, então. Eu esqueci, gente, do apelido. Todos da TV Fronteira têm um apelido carinhoso do podcast Prudente. A Carla foi a Mulher Maravilha do jornalismo. A Simone, ele fez eu lembrar isso, gente, ó. A Simone é a titã do jornalismo. O Murilo é o dinossauro do jornalismo. E qual que é o apelido que a gente vai dar pra ele, gente? Rapaz. E o David de Tarso com esse zóio caramelo, como é que é? Mel, o que é isso aí, David? Não sei. Pode falar besteira, palavrão? Pode. É podcast raiz isso aqui. Pode falar qualquer coisa. Acho que é cor de merda, não é? Nos meus olhos? Não sei. O cara bonito desse, gente, ele é o Clark Kent da nossa TV regional, gente. Moral, é o super-homem. O nosso Christopher Reeve. Gente, sabe? O nome desse cara é difícil. Primeiro Superman era Christopher Reeve, né? Isso. O Christopher Reeve do século XXI. O nosso Clark Kent. Não é, como que chamava o jornalismo lá do Clark Kent? Planeta Diário? Eu não é eu acho que é Planeta Diário, gente. Acho que é isso.
Não é o Planeta Diário, mas é a TV Fronteira. Então ele é o... Ó, dá um bisóio aqui, gente. No galã de cinema. Antes fosse. O cara é bonito, gente. Tô até com vergonha aqui, gente. O nosso Clark Kent vai falar um pouco do jornalismo. Como que é, o David, essa profissão? É uma profissão que eu escolhi quando eu tinha uns 13 anos. Começou junto com o rádio. Eu era da Rádio Escola, né, no Maria Luísa Bastos, uma escola pública, um antigo não, até hoje acho que é o Caveirinha, né? Em frente ao cemitério, nossa. Ali em frente ao Hospital Regional. Você estudou ali, bicho? Estudei ali. Nossa. E aí, lá tinha sido implantado recentemente o programa Rádio Escola. Eram estudantes de jornalismo que iam fazer um programa dentro do intervalo ali da escola, né? E aí eles faziam um programa de rádio e tal. E eles precisavam de alguém para operar a mesa de áudio. E aí, como eu era DJ, né? Sempre mexi com som, gostei dessas coisas de som, de festa e tal. Eu tinha uma certa experiência em mexer com a mesa de som. E aí eu fui manipular para eles. Eu era operador de áudio. E aí o programa acabou e tal. O curso lá de locução também terminou. E aí ficou só tocando música no intervalo. Eu ia lá e colocava as músicas. E aí o pessoal falou, pô, podia continuar com a programação e tal, né? Falar alguns recados que tem da escola, ler horóscopo, enfim, recadinhos às vezes que tinha o dia do Correio Elegante, tinha um monte de coisa. Correio Elegante, olha. Antigo. Nossa, e era na rádio, né? E aí eu falei, não manjo falar não, sabe, não curto. O meu negócio é operar o áudio aqui, lance de DJ. Mas aí eu comecei a fazer, comecei a pegar gosto. E anos atrás também, quando tinha uma câmera, porque antigamente, né, não é igual hoje, todo mundo tem um celular, alguma coisa que já demonstra uma certa desenvoltura diante da câmera. Tinha um tio meu que tinha uma câmera. E aí sempre eu gostava de sair entrevistando as pessoas da família, assim, sabe esses vídeos caseiros que, enfim, uma reunião familiar, um churrasco, alguma coisa. Tinha câmera, eu saía como o repórter lá. Isso quando eu tinha uns 8, 9 anos. E aí depois teve esse lance da rádio, continuei e fui pegando gosto cada vez mais. Aí comecei minha história no rádio. Fiz a faculdade de jornalismo, fiz estágio durante a faculdade. Fui um pouco para a vertente de assessoria de imprensa, porque é a possibilidade que surgiu, mas sempre querendo trabalhar em televisão. Por que trabalhar em televisão? Para aparecer? Não. Mas é onde você tem visibilidade, é onde você tem a oportunidade de realmente fazer a diferença na vida das pessoas. E até hoje eu sou apaixonado pela profissão justamente por conta disso, assim. Porque eu tomo a história como se ela fosse minha, sabe? E eu consigo, por meio da TV, dar voz àquelas pessoas que não têm. Então, aquela pessoa que precisa de uma cirurgia, que está às vezes 2, 3 anos aguardando, é por meio da TV que muitas vezes ela consegue. Aquela pessoa que está com um buraco incomodando na rua dela, pode gerar não transtornos a outras pessoas, mas gera transtorno para os moradores locais e para quem passa por aquele lugar. Você consegue resolver muitas vezes. De simples coisas até as maiores coisas, né? Desde, às vezes, algum negócio que pareça pequeno, a algo que seja mais plural, que realmente que abranja mais pessoas e que você consegue fazer com que aquela realidade mude. E você, por meio da TV, você consegue dar voz às pessoas que muitas vezes não têm voz, que já recorreram ao poder público, a vereadores, ao poder legislativo e executivo, e ninguém fez nada. E aí você, por meio de jornalismo, você vai lá e consegue. E acho que, assim, em termos de vaidade ou o ego, vamos dizer assim, da TV, não é o fato de você aparecer na televisão, pelo menos pra mim. É o fato de você poder chegar e questionar um prefeito, questionar um governador, questionar até um presidente, já tive a oportunidade de entrevistar o presidente, do porquê que não fez? Por que você, o povo te elegeu e você não fez? E aí, às vezes, até tem algumas entrevistas que são um pouco ásperas, sim, que a pessoa fala assim, pegou pesado e tal, mas puxa, as pessoas que estão ali, cara, tipo, já recorreram a tudo. É que você está representando a maioria, né? Exatamente. E o cara ali, no caso, é a minoria, né? Então ele tem que ser cobrado né? E você imagina uma pessoa sofrendo, que nem eu fiz várias vezes já, precisando da cirurgia, às vezes a pessoa não anda mais, está debilitando cada vez mais. Se a cirurgia fosse feita muitas vezes
não chegaria àquele ponto que a pessoa tá. E aí chega uma pessoa para fazer oba-oba, às vezes, né, que tem muito também, né, de coisas visíveis politicamente, e aí a pessoa não gosta de ser questionada, né? Então, calma aí, a TV tá aqui para te ajudar. E o nosso papel é justamente esse, de poder contribuir para que aqueles problemas sejam resolvidos. E também para informar, para evitar possíveis situações que às vezes a pessoa caia num golpe, para evitar que a pessoa, às vezes, evitar perda de tempo de ir até alguma unidade de saúde, sei lá, que esteja fechada. Então, a TV tem esse poder. E é esse poder que, assim, vamos dizer, que satisfaz a gente na nossa profissão. O jornalismo, acho que é isso, assim, o que eu fico, vamos dizer, envaidecido, né, de poder fazer parte da TV é justamente isso. É o fato de você aparecer na televisão, porque ali você é só um meio de você levar a notícia, né? Mas o principal é de você poder questionar, chegar e falar, por que não fez? Por que você demorou tanto tempo para fazer ou se não, né? Porque a população elege muitas vezes os políticos e tudo mais, principalmente agora, né, a gente está se aproximando de uma eleição. Não vou falar aqui sobre ideologia política nem nada, até porque tem a minha e acho que não cabe, cada um tem a sua e deve analisar bem os candidatos. Às vezes até cabe, né, David? Às vezes até mas cabe. assim, acho que existem, né, pensamentos divergentes, Sim. enfim, cada um tem tá muito polarizado isso. a sua opinião. E também... Muitas vezes é bom evitar o embate, né? Até para evitar de, às vezes, influenciar alguém ou falar que eu tô né, levantando bandeira de alguma coisa. Sim. Mas eu acho que as pessoas devem pesquisar, principalmente, e depois de eleitas, olha, você tem que fazer o seu papel. Cobrar. Né? Ninguém chega para você, às vezes, sei lá, um operador de máquina. Eles somem, viu? Eles somem. Sim. Depois de eleito, eles somem. E existe essa concepção errada, muitas vezes, na política, né? Que, fulano fez, nossa, olha só, recapeou minha rua, olha só, duplicou tal avenida. Tudo bem, às vezes o outro candidato não tenha feito, mas se ele fez, é o trabalho dele. Um operador de máquina, que ele opera a máquina todos os dias, que ele lá tira a terra, faz escavação, tem um trabalho extremamente importante para aquele setor, ele não vai ser elogiado o tempo todo sobre aquilo que ele fez. Né? Não é todo dia que o chefe chega e fala, parabéns, viu? Você tirou a terra que estava lá, tal, terra planou certinho, fez o seu trabalho. Política é a mesma coisa, ele paga para fazer, e é o que a gente espera que ele faça mesmo. Isso também é uma vaidade deles, né? De querer, tipo assim, a gente tava falando isso nos bastidores, gente. De muitas vezes o cara querer promover o nome, né? Sendo que é o que nem você falou, ele não fez mais que a obrigação dele. Você já teve muito problema, David, com isso? Essa cobrança, essa compaixão que você tem? Já. Às vezes a pessoa leva o lado pessoal, fala, voltou aqui para fazer determinada reportagem, é negativo, tá prejudicando a minha imagem. Ou senão, não falo mais com a TV Fronteira. Meu amigo, você não tá dando resposta para mim, você não tá sendo questionado por mim. Eu sou apenas um meio de dar voz àquelas pessoas que não têm. E a chance que você tem de responder não é para mim, não é pra TV Fronteira, o veículo o qual eu trabalho hoje. Você tá fazendo o papel do jornalismo, né? O jornalismo é isso, né? Muitas vezes ir lá no foco do problema e trazer uma visibilidade, até uma solução, né? Exatamente, o nosso objetivo é justamente esse. Então, você está respondendo aos questionamentos da população, né? E como funciona, né, David? Assim, toda vez que a mídia vai em cima, o negócio parece que acontece. É porque, assim, a gente sempre quando vai fazer sobre determinado assunto, por exemplo, cai uma ponte, né? A gente vai lá, mostra o problema para, às vezes, com a produção e tudo mais. Aí vai em busca de respostas, sempre a gente busca respostas junto ao poder público. Pergunta prazo para que isso aconteça. E se às vezes estabelecer um prazo e aquilo passou e não foi cumprido, a gente volta até o local. Até que haja uma solução. Então a gente fica em cima para que a produção marca na agenda lá. E vamos voltar lá, vamos ver se fez. Não fez por quê? Teve intempéries do tempo, às vezes aconteceu alguma coisa, o recurso que vinha da esfera federal, estadual não veio. Então a gente vai cobrar também em outras esferas. Até que o problema seja resolvido. Então o nosso papel é justamente esse, né? De mostrar, evidenciar alguma coisa que às vezes não está sendo feita. E a gente é o elo para que a população tenha voz. E a população consegue ter voz
por meio do nosso veículo. E a maior satisfação acho que é essa do jornalista, né? De você poder realmente ir lá, mostrar o problema e depois mostrar a solução. Existe, pelo menos na TV Fronteira, gente, eu vejo muita fidedignidade da notícia, né? Aquela fidelidade de falar assim, não, essa é a notícia verdadeira. Porque muitas vezes você chega no foco do problema e às vezes tem até briga de interesses. Sim. Ou muitas vezes, por exemplo, o lado que tem que fazer, dá aquele migué básico, né? Porque assim, funciona da seguinte forma. Chegam sugestões pra gente, de pauta, né? Sugestões de pauta. Hoje em dia, muito pelo WhatsApp. Manda pelo WhatsApp da TV e tal, a pessoa manda foto e tal. Então, chegou. É discutido isso numa reunião de pauta. Os editores aprovam essa sugestão e a gente da reportagem sai pra rua pra executar. Às vezes chega lá, não é nada daquilo que foi passado. Às vezes o buraco na foto parece gigante, mas não é. Às vezes tem alguma situação que não resolveu, mas a pessoa nem reclamou ao poder público. Acontece muito isso com iluminação pública também. Ligou na prefeitura? Não liguei. Já liguei direto para vocês, mandei a mensagem direto para vocês, porque vocês resolvem. Não, calma aí, você tem que reclamar primeiro no poder público. Depois se eles não resolverem, a gente vem aqui e tenta intervir para vocês, né? Então acontecem essas situações também. Mas a gente vai para apurar se tem veracidade, se é verdade aquilo que realmente a pessoa está falando, retratou, enfim. Na maioria das vezes mas tem também algumas coisas que a gente vê que não é aquela é a realidade, né? Tem situações que às vezes a pessoa também quer criar algum tipo de palanque político. Então a gente sempre procura balizar isso, equalizar para que também a gente não seja usado como instrumento para promoção de alguma pessoa ou para promoção de alguma situação, para denegrir a imagem, às vezes, de determinado político. Então, a gente sempre tem esse cuidado também, esse zelo. E hoje em dia, com rede social também, existe muita coisa que sai na internet, né? E aí acaba que aquilo toma uma proporção e às vezes nem é a veracidade. Então a gente vai apurar junto às fontes oficiais, às vezes a gente demora... vamos dizer, mais do que, por exemplo, a rede social que trouxe aquele fato lá, para justamente a gente conseguir apurar e trazer com veracidade, né? Ver se aquilo realmente é verdade. E se a gente não consegue checar, a gente não dá, né? Não vamos mostrar, calma aí que eu tô apurando ainda. Então não dá para soltar uma notícia dessa, né? Porque às vezes a pessoa assiste o Bom Dia Fronteira, mas não vai assistir o Fronteira Notícias primeira edição, e você vai fazer uma correção no Fronteira Notícias primeira edição, não. Às vezes a notícia está no primeiro bloco e você vai dar uma possível correção no último bloco. Então por isso que tem que ser muito bem apurado. Acontecem erros? Acontece. Só que a gente tenta trabalhar com a margem muito mínima para que eles aconteçam. O G1, ele recebe... Eu quero falar do G1, gente, porque ele citou a internet, né? O G1 ele recebe a notícia primeiro do que que vai pro ar, ou como que funciona? Ele consegue soltar primeiro, né? Porque assim... Porque a internet é muito rápida com a notícia, né? Hoje a gente é o maior veículo de comunicação do Oeste Paulista, né? Não tem nenhum outro que consiga ter o número de equipes, a estrutura e tudo mais. E querendo ou não, só de reportagens de TV, nós temos 8 equipes de reportagem. Então, nenhuma outra emissora tem, na área de cobertura, essa quantidade de equipes. A gente da reportagem de TV acaba trabalhando também para o G1. Porque na internet é mais instantâneo, né? Você com uma foto, ou até mesmo na ausência de foto, mas checou a informação e viu se tem veracidade, você consegue publicar, consegue soltar a notícia. E aí, às vezes eu chego, apurei e falo, teve tal acidente, aconteceu tal coisa, ou se não, sei lá, uma apreensão de tráfico de drogas, alguma coisa assim. O G1 já consegue soltar primeiro porque a gente tem o horário do jornal. Então, o Bom Dia Fronteira às 7h30 da manhã, o Fronteira Notícias primeira edição às 11h45 da manhã e o Fronteira Notícias segunda edição às 7h10 da noite, né? Normalmente. Então, tem esses horários pra gente ir. E alguma coisa na programação também que a gente coloca nos intervalos comerciais, que a gente também traz algumas notícias do jornalismo local. E aí, o G1 consegue dar primeiro porque são várias equipes trabalhando também em prol do G1. Fica uma equipe interna lá, que também tem as equipes de reportagem deles, que eles saem para fazer as coberturas, né? Mas a gente da TV também acaba trabalhando para o G1. Então a gente consegue abranger
muito mais áreas e muito mais campos, e também eles conseguem trazer a notícia primeiro porque é instantâneo. Escreveu, publicou e pronto, tá lá na internet. E tem muitas redes também que usam as notícias do G1 como fonte, né? Ou às vezes nem citam a fonte, mas vê no G1 e trata aquilo. Existe aquela ideia, né? Existe aquela... vamos dizer assim, quando sai uma notícia numa página, que nem saiu uma página Prudente, 1000 Grau, e as páginas que existem na região, que são páginas grandes. A gente só dá o aval de que aquela notícia tipo assim, é verdadeira e é, né, fidedigna quando sai no G1. Sim. Quando uma pessoa fala assim, gente, saiu no G1. É verdade, saiu no G1. Ou seja, existe uma credibilidade tanto da TV Fronteira, do jornalismo de vocês, e principalmente do G1, que é uma, vamos dizer assim, que, querendo ou não, é uma coisa até separada, né? Não é que é separada. Querendo ou não, ela faz o papel da internet, né? Que a internet faz. Ou seja, realmente é um negócio muito sério o G1. Né? Tem essa mania de falar, saiu no G1, é verdade. Muita gente às vezes até confunde, né? Às vezes eu faço rede social no jornal, ou fazer a rede social que eu falo é receber as mensagens pelo WhatsApp que chegam da TV Fronteira e pelo aplicativo Fronteira e Você. E aí as pessoas às vezes mandam print da página do G1 falando, olha, às vezes a pessoa também não viu a notícia, ou tá no último bloco, aquela notícia que a gente vai retratar. Saiu no G1, vocês estão sabendo? Estamos, nós somos do mesmo veículo, mas às vezes a pessoa não sabia, essa é a primeira vez que eu ouço. Mas às vezes chegam prints assim de notícias que estão no G1, falam, saiu no G1, vocês não estão sabendo? Ô gente, vocês viram lá no G1, vocês da TV Fronteira, meu Deus, 50 mil facadas no cara porque pegou uma mensagem de celular? É a mesma redação, assim, né? Então... Interessante, né? E não tem rivalidade também, assim, entre a gente. Tem gente que acha que TV Fronteira não é Globo, né? Tem gente, eu já vi e falo, não é Globo, não. Não é Globo. E tem gente que acha que a Globo não é a TV Fronteira. E querendo ou não, né? Sim, a gente segue um padrão. Padrão existe Globo e tal. Tem todas as diretrizes, né? É um protocolo, uma diretriz a ser seguida. E no G1 não tem também essa... É que o povo prudentino e o povo do Oeste Paulista adotou tanto a TV Fronteira que o sentimento que nós temos, nós que somos bastidores assim, somos o povão, de que a TV Fronteira realmente não é a Globo, é a TV Fronteira, né? E, gente, é padrão Globo, né? Digamos assim, opiniões à parte, querendo ou não, o padrão Globo é um padrão mais alto que existe, né? De alto escalão, né? Sim, em termos de estrutura, já tive a oportunidade de trabalhar em outra emissora, né? Realmente não tem como comparar assim, a estrutura da Globo que ela te oferece. Em relação a profissionais também, a quantidade de profissionais e qualidade também que tem. Sim. E tem todo um critério, né, nas contratações, quem vão ser os Teve esse critério com você? Você quer falar um pouco dele? Como que foi para você entrar na TV Fronteira? Foi. Eu fiz uma vez um processo seletivo como estagiário, estava passando por alguns problemas pessoais, acabei não entrando. Na época eu fiquei bem frustrado, falei, nossa, nunca mais vou trabalhar na TV Fronteira, né? Quando você é jovem também tudo ganha mais ênfase, né? O sofrimento é maior. O sofrimento é maior, exatamente. E aí, enfim, acabei não entrando. Aí entrei numa outra emissora. Isso em que ano, David? Foi em 2008, 2009, mais ou menos nesses anos. 2009. Então você é da nova geração, digamos assim, de repórteres, jornalistas. Você é formado em jornalismo? Sou formado em jornalismo. Aqui na... Isso, na Facop, na Oeste. Mas eu sou o segundo mais antigo da rua, assim, de repórter. Da TV Fronteira, o Murilo tem 4 meses na minha frente. Eu entrei depois de 4 meses e a Bruna também 1 mês depois. Nós somos os 3 mais antigos, assim. Bruna Bachega? A Bruna Bachega. Somos os velha guarda, vamos dizer assim. É nada, cara. Dá a impressão que vocês são... Porque a TV Fronteira fez 28 anos, né? Foi 28 anos que ela fez? Me corrija se eu estiver errado. Sim, 28 anos. Você tem 33. 9 anos. Não, 9 anos na TV Fronteira? Não, tenho 11. 11 anos? Não, 11 anos. Ah, não, 11 anos. Completa o mês que vem agora, 11 anos. É uma idadezinha boa.
É que o tempo vai passando, né? É que nós ficamos com aquela imagem de Cíntia Aquino, gente. Sabe, Cíntia Aquino? É um ícone, né? Toda aquela formalidade e tal. E aí veio essa nova geração, eu digo assim, você, o Murilo e tal. Sim. Trouxe uma nova cara, né, querendo ou não, pra TV Fronteira. É, Porque Cíntia Aquino é um clássico. Cíntia Aquino, um beijo pra você. Toda vez que eu chamo alguém da TV Fronteira, eu cito você, porque realmente você fez história. Sim, Tem que reconhecer as pessoas que fizeram história. E é uma né, pessoa David? muito querida que me ajudou muito no início, assim, da carreira, sabe? Ela era editora de texto, né? E... Ela era muito rígida, David. Não era tranquila? Era tranquila. Mas uma pessoa muito correta, assim, né? Porque o que dá impressão quando você vê aquela, né, senta, aquela postura e tal, e a notícia, dá a impressão que a pessoa é meio chatona, né? E não tem nada a ver, é o tipo de jornalismo que ela fazia, né? Porque uma coisa, até a gente que trabalha com isso, assim, sente, né? Que nem eu visito de vez em quando a redação da Globo em São Paulo e tal. E quando eu também entrei na TV Fronteira, eu assisto a Cíntia Aquino, assistia, criança, né? Desde criança, né? E aí quando você entra, você fala, caramba, né? Tô trabalhando com ela. Impacto, né? Tem aquele peso, aquele impacto. E a pessoa começa a conversar com você normal, tudo. E hoje ela é uma pessoa que frequenta a minha casa, sabe? Que legal. Enfim, tem aniversário do meu filho, ela sempre leva presente. A gente criou uma amizade realmente muito grande. E aí você vê que são pessoas normais, né? Que têm as suas qualidades, têm seus defeitos, enfim. E na Globo São Paulo a mesma coisa. Você vê, às vezes, a pessoa ali transitando pela redação, você fala, nossa, é o fulano, né? Desde, é igual você. Pessoas pararam, eu divulguei o vídeo do Desde, né? A chamadinha, a vinhetinha. E os caras falaram, louco, meu, você vai entrevistar aquele cara famoso, o David de Tarso, cara. Verdade. Por quê? O pessoal tem aquele amor platônico pelas pessoas que né, são da TV e tal. É porque você cria uma certa afinidade assim, com a pessoa, porque você tá no momento do almoço dela, tá no momento do café da manhã, né? Verdade. E tem notícias também que marcam a vida da pessoa. Enfim, tem situações que às vezes são positivas, tem situações que nem tanto. Às vezes você cobre tragédias, infelizmente a família às vezes está envolvida, né? Sei lá, num acidente, alguma coisa. Já tiveram situações de eu encontrar a pessoa e falar, você cobriu um acidente, tudo. E, infelizmente a pessoa se recuperou e marcou, né, a vida dela. Então você está presente ali, né? E a pessoa acha que... Ela tem, realmente você falou, ela acha que tem uma afinidade e tal. Tem uma afinidade. Que tem pessoas que às vezes te encontram com uma naturalidade, mas você nunca vê a pessoa, né? E aí fala assim, Deixa, tudo bom, não sei o quê. Aí você até fica meio que na dúvida. Fala, caramba, será que eu conheço? Verdade. Eu com o podcast comecei a viver um pouco disso. É interessante, porque a pessoa assim, te assiste e não fala, né, de onde que... E quando a pessoa fala assim, faz uma entrevista comigo aí e tal. Já falaram muito pra vocês? Direto tem. Deixa eu dar entrevista, né, alguma coisa... As pessoas param na rua de vez em quando também. É interessante, né, esse comportamento humano, né? Esse carinho humano, né? Porque se você você gosta disso, David? Você gosta disso? Desse carinho humano que as pessoas têm? Sim, sem dúvida. Eu acho que isso daí dá energia para o nosso trabalho, né? Eu acho que é fundamental você ter uma reciprocidade da pessoa que está ali te vendo, te assistindo. É como se fosse uma aprovação, né? Exatamente. Mas tem situações também que às vezes você quer ficar mais tranquilo, né? Quer beber uma cachaça e tal. Aí você fica. Aí você fica meio que. Aí você evita, às vezes, algumas situações que. Fala assim, nossa, mas você tá bebendo. Tipo... Né, bicho? É que você falou, né? Mas a gente é ser humano, a gente tem defeito também. Então, tem disso também, né? A gente não é perfeito. Então. A gente gosta de beber cerveja. Gente, o cara faz crossfit, o cara é DJ. Eu nem sabia que o cara era DJ. Pra mim, o cara era só repórter, jornalista. O cara é DJ, o cara é crossfiteiro. E não vem com essas histórias que crossfit você paga pra correr na rua, que é mentira. Eu já vi ele pegando uns pesos lá. Eu não faço crossfit porque você tem que pagar pra correr na rua. Não é só correr na rua, gente. O lance do DJ começou junto com o jornalismo, né? Que eu expliquei lá a questão da rádio e tal. E eu levei isso durante muito tempo e até hoje eu faço eventos sociais. É uma coisa que você gosta dele? Gosto demais. É um hobby? Demais. Como que é isso? É um hobby que tem uma remuneração, né? E eu gosto, eu procuro associar tudo. Eu acho que enquanto você está em idade... Você trabalha com isso, David? Trabalho. Olha que legal. Enquanto você tem idade de... Não, enquanto você tem idade para produzir, ser produtivo e dar tempo de fazer e isso não tá te afetando, né? Na vida pessoal, enfim.
a gente também não pode ser escravo do dinheiro. Sim, sim. Acho que a gente tem que pensar também nesse lado. Mas se é uma coisa que te faz bem e você dá conta de fazer, acho que você tem que continuar. E além disso, também eu trabalho na área análisis, trabalho no setor administrativo de uma indústria de medicamentos homeopáticos para animais. Ah, legal, legal. Então, tem esses 3 trabalhos Eu tô aí. falando que o homem é o super-homem, gente. É o Clark Kent. Lembra quando o Clark Kent fazia um monte de coisa? Era fazendeiro, era filho de fazendeiro, era jornalista, salvava nego que tava caindo do prédio, salvava negócio de trem. É o Clark Kent do jornalismo. Eu tô falando que ele é o super-homem. O cara tem 3 profissões. Tem mais profissão, David? Não. Ou só as 3? Não dá tempo de fazer mais. Não dá tempo, né? Não dá pra conciliar. Eu queria ser atleta, mas acho que já tá meio velho pra isso. Não, atleta, o cara faz crossfit. Ah, mas... Aquilo lá pra mim é coisa de outro mundo, gente. Aqueles pesos lá, aqueles negócios, rolar pneu. Você rola pneu, David? Cara, todo mundo acha que... Mas no meu box... Aliás, em todos os boxes que eu fiz aqui de Prudente, nenhum tem o pneu de trator. Eu falo brincando, mas eu sei. Rolar pneu é que a gente vê nos vídeos. Mas crossfit vai além, né? Eu acho que assim... O que o crossfit trabalha para o pessoal entender? É um esporte muito dinâmico, né? Eu já estava meio saturado de academia. Eu sempre fiz academia, desde os meus 13 também. Acho que a minha vida começou nos 13 anos, assim. DJ, rádio, academia, enfim. E aí... Desculpa te interromper. Quem que era a sua diretora no Maria Luísa Basso? Vamos ver se é a minha professora. Na época... Até hoje é a Dalva, né? Mas quando eu entrei era a Marisa. Você conheceu alguma Tânia? Não, Tânia eu não lembro. Eu tive uma professora de geografia que virou diretora lá. Professora Tânia. Não é na minha época. Inferninha, que ela era conhecida como Inferninho, gente. Era Caveirinha, né? Caveirinha, Inferninho não. Inferninho é o... Como que chama aqui atrás da Santa Casa aqui? A escola aqui? Atrás da Santa Casa? Florisvaldo Leal. Florisvaldo, né? É Florivaldo Leal. Fioravante? Não, Florivaldo Leal. Caveirinha e Inferninho. E aí... Mas voltando ao tema do CrossFit, é um esporte dinâmico. Eu fazia academia, e aí sabe quando começa aquela coisa assim de... Segunda, peito e tríceps. Terça, perna e costas, sei lá. Tô citando assim como exemplo, sim, né? Sim. Então aquela coisa que você pegava a fichinha e eu fazia, meio monótono. Aí às vezes encontrava algum conhecido. O treino não rendia. Você passava 1 hora na academia e a coisa... E quando eu entrei no CrossFit, na primeira semana, eu falei... Cara, isso daqui não é pra mim, não. Vontade de vomitar, sabe? Cansaço. Falei, não. Isso daqui... A pessoa tá muito bem preparada. E aí fiz uma semana, falei, vou insistir nisso. Aí fiz a besteira de pagar 1 mês. Aí paguei 1 mês, comecei a fazer, aí no segundo... O corpo vai assimilando. E é muito dinâmico, porque você faz com a turma. Então no CrossFit você sempre vai encontrar alguém que tá no mesmo parâmetro que você. Isso que eu acho muito democrático do esporte, assim, do CrossFit. Tem aquela pessoa que tá começando, tem a pessoa que é mais gordinha, tem a pessoa que é magrela, tem a pessoa que tem uma condição cardiorrespiratória muito boa. Tem a pessoa que não tem uma condição cardiorrespiratória muito boa, mas às vezes tem bastante força. Então, é feito para todo mundo. E sempre você consegue balizar isso com alguém, né? Se assimilar com alguém. Você ganha força real, né? Não é igual na academia que você ganha músculo, né? Então hoje, assim, qualquer esporte que você fala assim, vamos praticar, você tem mobilidade, você tem condição cardiorrespiratória para fazer, você tem a condição física para fazer aquele esporte. Nesses dias um amigo meu falou assim, vamos andar de bike, tô com uma bike aí e tal. A gente rodou 60 km. Doeu a virilha? Doeu, assou e tal, que eu não tô acostumado com a questão do banco, né? Mas em relação assim a andar de bicicleta, normal. Então o CrossFit te prepara para isso. E tem muitos movimentos que você vai aprendendo que cada dia é um desafio novo assim de você querer aprender. E o resultado, David? Dá resultado? Muito. Pra quem quer força, emagrecer. Igual eu, gente, tô meio barrigudinho assim, ó. Dá mesmo resultado? Dá resultado demais. A impressão dá que crossfiteiro é saiadinho, gente. Você vê aqueles corpos assim, bíceps tal, barriga tanquinho assim, e você falou que tem todo tipo de genética, né? E ninguém te julga, e não tem espelho pra você ficar se olhando. Não é um negócio que rola também uma vaidade, sabe? Academia é cheia de espelho. Aí você faz às vezes uma rosca, aí você fica meio que assim, né? Verdade, será que já cresceu? Assim? Será que tá grande o bíceps ou não? Mó brisa. Agora, CrossFit, você não tem tempo pra ver isso. Não tem tempo de olhar celular, né? Tem o WOD que a gente chama,
que no meio lá, enfim, às vezes existem vários treinos, né? Tem EMOM, tem AMRAP, enfim. Se for ficar descrevendo aqui, as pessoas são palavras em inglês, não vão entender muito bem. Mas assim, são vários treinos que você não tem tempo de pegar o celular. Você não tem tempo, às vezes, de ficar conversando, enrolar aquela resenha e passar o tempo, você não fez nada. Então dá resultado porque você realmente vai para treinar. E sempre você vai achar alguém para se balizar. Então você olha, tira como parâmetro às vezes alguma pessoa e fala, calma aí, se a pessoa tá, sei lá, fez tantos exercícios, conseguiu fazer, também consigo, né? Eu durante 2 anos assim fiz meio que na boa o CrossFit, né? Vou para 4 anos de cross. Não queria muito saber dos movimentos, tal. Tive resultado de emagrecer, falei, pra mim tá, beleza, ok. E aí eu participei de uma competição interna que teve no box que eu fazia na época. E aí fiquei em 3º lugar e era um trio assim, desacreditado, sabe? Aí eu falei assim, cara, isso daí é legal. Esse lance de competir é massa. Porque você tem que aprender a fazer os movimentos. A adrenalina ali da galera torcendo, tal, aquela vibração é bacana demais. Oi, tá virando tipo um negócio olímpico, né? Tem vários campeonatos de... E tem várias coisas que são de levantamento olímpico e tudo, né? E a força é descomunal, cara. Eu vejo. Eu e o Kelvin fica assistindo. Que é uma coisa assim, que mistura várias habilidades, né? Que você precisa desenvolver. Então tem a parte de ginástica, tem a parte de levantamento de peso, tem a parte de condição cardiorrespiratória. Hoje em dia tem provas que você... Até tem uma galera que vai participar de um campeonato em Marília, que vai ser em outubro, que alguns integrantes até não sabem nadar. Hoje tem até natação no CrossFit, né? Olha que legal, né? Então é uma junção de todos os esportes. Tem bike, né? Para quem gosta de bike, para você fazer air bike, né? O maior número de calorias ali. Então é um esporte dinâmico que você faz de tudo um pouco. Dá pra juntar dieta com o CrossFit? Ou o CrossFit tem que comer bem? Eu fiz bastante... Porque a dieta tira um pouco dos nutrientes, o cara não fica... Sim. Eu fiz, por um período, durante 2 meses, né? Uma dieta mais restritiva, assim, acompanhamento nutricionista, tudo. Só que a galera também, como você tá todo dia no vídeo, né? Teve gente que perguntando se estava doente, se tinha acontecido alguma coisa, se estava com estresse. Tipo, tava emagrecendo muito e aí eu agora quero dar uma... que eu fiz para definir um pouco mais a questão estética, né, de corpo. Você tem alguma limitação de saúde? Tipo assim, que nem você falou do cardio. Tem gente que tem uma respiração um pouco mais... Quando eu era bebê, tive sopro no coração, mas faço acompanhamento uma vez por ano no cardiologista. Você não tem tranquilo. Nenhuma limitação? Não, nenhuma limitação. Mas é feito também para quem tem algum tipo de limitação, né? Pessoas que têm, às vezes, diabetes. Claro que precisa de um acompanhamento médico, né? Mas às vezes a pessoa fala assim, dói meu joelho, não consigo pular aquela caixa, igual vocês pulam. Pô, tem exercícios adaptados, você consegue subir na caixa, ou tem caixa menor, ou você sobe em cima de uma anilha. Se um cara igual eu for, vai passar vergonha? Ou vai ser acolhido pelo pessoal? É isso que é o mais interessante do CrossFit. Você sempre vai ser acolhido. Por quê? Claro que vão ter aqueles que terminam o treino mais rápido, né? Quando é for time, no caso. E aqueles que vão te incentivar. Então a pessoa não acabou o treino dela. Ela vai ficar ali te incentivando. Pô, vamos lá, Thiago, você consegue e tal. Isso que cara, é muito legal. Vira uma família, né? E campeonato é legal por causa disso. Você vê pessoas que, enfim, tem diversas limitações. Às vezes pessoas acima do peso, pessoas que às vezes não têm tanta força porque são muito magras. Mas você vê os outros incentivando. E aqueles que você está competindo também, que é o seu adversário ali na prova e tal, durante a competição, às vezes você terminou, você vai incentivar o seu parceiro lá também a fazer, né, o treinamento, a terminar aquela prova que ele está executando. Então isso que eu acho mais legal assim no CrossFit. Em qualquer lugar que você vai ser acolhido também. Que nem quando eu viajo, né? Enfim, até às vezes as pessoas que vão comigo ficam bravas, né? Falam, vai treinar, tipo, tá de férias, enfim, bebendo e inventa de treinar, mas é porque seu corpo sente falta. E eu quando eu viajo, às vezes para São Paulo, já treinei em São Paulo, Campos do Jordão, enfim, em várias cidades que eu viajei, você sempre vai chegar no box e sempre vai fazer uma amizade, assim. Não é igual o lance da academia que você treina lá quietinho, sozinho e tal. Na sua. A pessoa te acolhe, sabe? Porque tem treino em dupla, tem treinos que às vezes são em trios.
Então sempre vai fazer uma amizade ali, a pessoa vai te ajudar no movimento, alguma coisa que ela sabe, ela vai tentar te passar, né? Além dos professores que estão ali no boxe, então é uma união, né? Acho que o mais legal do esporte é isso, essa união que tem do CrossFit, assim. E por isso que às vezes quando a pessoa começa a fazer, fala assim, virou meio que estilo Testemunho de Jeová, né? Que sempre fica cercado daquele assunto e realmente tem argumentos para falar sobre aquele assunto, né? Então você acaba criando realmente uma afinidade tão grande com o esporte que você realmente quer que todos façam, né? Então acaba fazendo meio que uma propaganda daquela atividade física e claro que faz um bem danado para a saúde. Então a gente acaba falando muito assim, testemunha de CrossFit, que o pessoal brinca, né? Mas é que... Eu quero fazer uma pergunta pertinente a isso. Aí você vai ensinar a galera essa dúvida. Eu creio que é uma das maiores dúvidas, né, sobre o CrossFit. Eu falo que eu tenho um amigo que ele era pançudinho assim, lá em Lucélia. Eu morei lá, pançudinho, o cara tomava uma breja, a cara tava redondo desse tamanho assim. O cara começou a fazer CrossFit, que tem um cara muito bom lá, Cocão. Um abraço, Cocão, um amigo da gente aí, amigo nosso. Mano, parece outro cara. O cara tá fino, o cara tá... Eu nunca imaginei que aquele cara ia desenvolver gominho no estômago. O cara diminuía a cachaça, o Maico Félix. Você vai morrer, filho do ego. Um dos meus melhores amigos. E a dúvida que se tem é assim: a academia você ganha músculo. E dá a impressão que você ganha força também, né? Sim. E eu vejo que no CrossFit parece que é mais força. Força mesmo, real. Diferente da academia. Procede isso? É porque assim, é uma mistura de força com a condição cardiorrespiratória, né? Porque quando você está na academia, muitas vezes você vai levantar o peso lá, você faz bastante força. Só que no CrossFit você precisa dosar também isso para você não, o que a gente fala de afogar, né? Às vezes determinada prova. Então você precisa ter a junção da força com a condição cardiorrespiratória de você conseguir respirar. Porque na academia às vezes você faz a força lá e... Para efeito estético, dependendo do que a pessoa quer, a academia é mais viável. Que nem eu, não estou indo agora porque estou participando de um campeonato, então não estou indo muito na academia, porque estou precisando treinar as provas, enfim. Mas a partir da semana que vem eu pretendo voltar para a academia e fazer a junção de CrossFit e academia. Porque para efeito estético, a academia, enfim, com a condição que eu estou hoje, eu acho que para efeito estético é melhor. Legal. Porque, enfim, eu quero dar uma enxadinha a mais para as pessoas pararem de perguntar se eu tô doente ou não, porque eu emagreci tanto, né? Várias pessoas mandam na rede social, né? Enfim, esse questionamento. E aí eu quero fazer academia para criar mais volume, né, de massa muscular. E no cross você acaba fazendo também muitas coisas de cardio e acaba secando. Então, depende muito do que você quer. Mas a junção de força e condição cardiorrespiratória, realmente no CrossFit você vai ter maior. Agora força você vai ter na academia. Só que tem muitas coisas também da academia que você às vezes tem força e chega no cross não consegue fazer. Por quê? Além da força tem que ter mobilidade do movimento também. Então de agachar, tem um movimento que você agacha, o movimento de você encaixar a barra, usar o punho, o joelho. Então você precisa ter essa mobilidade também. Então não adianta nada você ter força, né? Porque tem pessoas que às vezes, sei lá, no clean, que é um dos movimentos que você faz no CrossFit. Tem pessoas que às vezes fazem com 120 quilos e tem o mesmo peso que eu. E tem pessoas que às vezes não conseguem fazer 120 quilos. Às vezes fazem o máximo com 60 quilos, que é a metade do peso. Por quê? Não tem essa mobilidade, não tem a técnica para se fazer. Então é a junção de tudo isso, né, no CrossFit. Às vezes a pessoa é forte pra caramba, ela tem muita força, só que não tem a técnica para fazer aquele movimento. Eu senti isso assim na academia. Porque ele levantava um peso razoável, tinha uma carga boa de academia. E hoje consigo também ter uma carga boa na academia. Né? Consigo treinar com os marombas de vez em quando. O pessoal que pega mais peso assim. Mas no cross, quando eu fui, eu olhava o pessoal treinando, às vezes até mulher, né? Tem sim. Esse lance também de mulheres que tem muita técnica também. E aí você fica com aquela concepção um pouco machista, né? Tipo, a mulher tá erguendo mais peso que eu, vou erguer, mas não é, você não tem a técnica para erguer aquele peso. E aí você tentava e se machucava. Eu já me machuquei algumas vezes justamente por não ter a técnica.
Ah, você tem a força? Tem, mas fazer na força alguns movimentos não adianta. Porque você vai fadigar o músculo, você vai se machucar e não vai ter resultado também. Então, é todo um trabalho, né, que você vem desenvolvendo ao longo do tempo. E o que eu acho bacana é que você não consegue ser bom em tudo no cross. Então você vai tentando desenvolver habilidades. Que eu sou um cara que faço há 4 anos e um dos movimentos de quem faz 4 anos crossfit, né, que a gente fala que é a categoria RX, que é a última categoria, é pular double under, que são 2 saltos com a corda, né? Aquela cordinha. Até hoje eu tenho uma dificuldade tremenda de fazer aquilo. O pessoal até zoa, fala, pô, mas... Como que é? Você bate a corda 2 vezes e pula? É, aquela corda, não tem o filme Rock Balboa, que ele faz corda? Então, você tem que dar 2 giros no punho e dar um salto só. Que a gente fala de que é DU, né? Double under. É um bagulho muito louco mesmo. E pra você ter a coordenação daquilo, vou te falar, e depois de cansado também... Então eu consigo andar de ponta cabeça, que é um negócio extremamente difícil, né? Você tem de walking. E não consigo fazer double under. Então o CrossFit é legal por causa disso, assim. De você fazer movimentos de... Você fez eu lembrar de um negócio que eu não posso rir, cara. Eu não posso rir. A irmã dessa aqui comprou uma corda imaginária, gente. Mas nós zoou ela tanto. Corda imaginária? Como é que é isso? Eu nem sabia que existia isso. É só o dois negócios por aí, ela mexe assim e vai contando quantos dias. Ai, gente. Elas voltam da- Eu vivi. Ah, só tem o punho? Você já ouviu falar isso aí, David? Corda imaginária? Cara, não. Irmão, eu chorei de dar risada com essas meninas. Quando você faz a técnica, né, pra fazer esse salto duplo, você faz saltando e dando tapa na perna, assim, pra, tipo, você ganhar ritmo, né? Dar 2 tapinhas na perna pra você fazer o movimento do punho pra dar dos 2 giros, né? Mas imaginaram, não. É nova. Irmão, eu chorei. Quase chorei de dar risada no boxe. É mais fácil Ela porque você viu- não leva aquelas sargadas Mano, nas você costas, tá né? louco. Não, eu nunca vi isso na minha vida, gente. Ela viu, parece que não foi não, no Mercado Livre. Gente, Chupi. pelo amor de Deus, cara, não me... Já viu aqueles memes, tipo assim, no fim do mês não posso comprar as coisas, mas compro. O que eu não posso, e tipo um bezerro dentro do carro do cara, como o cara com um bezerro. É só mexer o braço aí, conta os pulos, só fica assim. Mas você não tem a motivação de realmente saltar, né? Eu vivi pra ver a corda imaginária. Já vi amigo imaginário, mas corda imaginária é a primeira vez. David, voltando ao jornalismo, qual foi as entrevistas? Pode citar 2, 1 ou 3. Quais foram as entrevistas mais impactantes que você teve na vida? Assim, que realmente mexeu com você e você falou, rapaz, esse negócio foi um... Até pra mim que sou jornalista, um negócio bem surreal mesmo. Cara, uma das coisas mais difíceis, assim, de quem trabalha na rua, pelo menos pra mim, eu acho que pra muitos amigos de profissão também, é você fazer velório. É uma das coisas, assim, que... enfim, a pessoa teve uma perda, a família teve uma perda. E tem casos que a gente vai retratar, sei lá, um crime que chamou atenção e ganhou repercussão, um assassinato, né? Então é bem difícil esse momento, assim. Que nem o primeiro caso de dengue que teve, o mais recente que eu lembro foi esse, né? Até a família recebeu bem, a gente entendeu o trabalho, mas nem todo mundo entende. E o mais difícil é isso, porque geralmente a gente chega sem equipamento, né? Sem microfone, entra no local, mas todo mundo te reconhece, não tem jeito. E aí já começa aquela coisa, é um desrespeito, porque né, nem no momento de morte estão aqui, já fui chamado de abutre, né? Tipo, tá aqui em cima do corpo e tal, mas é o trabalho, porque o nosso papel também, muitas vezes, dá ênfase para aquele assunto, justamente para que outras situações como aquela não aconteçam. Então, um acidente, alguma coisa que realmente gerou impacto e que outras pessoas possam ser vítimas daquilo. Então, um dos momentos mais difíceis são esses. Uma que eu me lembro, assim, que eu fiquei muito mal, foi de uma mãe, ao sair da garagem, ela acabou atropelando, agora eu não lembro se era uma menina ou um menino, atropelou o próprio filho. E aí eu fui fazer a cobertura do caso, né? Foi imprudente? Foi imprudente. Fui fazer a cobertura do caso e fui até o velório. Então, assim, a família ficou indignada, né? Com a minha presença lá, tudo.
Foi difícil essa cobertura. Eu entendo, assim. Na verdade, eu não entendo. Não consigo mensurar, na verdade, como que é a perda de um filho. Hoje eu tenho filho e, assim. Enfim, é uma fatalidade que a gente não deseja pra ninguém. Sim, sim. Mas a gente também, enquanto jornalistas, tem esse trabalho, né, esse papel. Pra que não venha acontecer com outras pessoas. Porque às vezes a pessoa realmente tá saindo da garagem, é uma atitude comum, né? E é óbvio que ela não queria, né, atropelar o próprio filho. Mas acabou acontecendo. Então a gente chama atenção pra isso e fala, gente, vamos tomar cuidado, né? Sim, sim. Vamos ver onde está a criança. Ou se não, coloca a criança no carro. Procedimentos que realmente sejam adequados. Já teve situação também de criança afogada. Infelizmente acontece. De você ter que... Como é triste, né, David? Às vezes entrevistar a família. E tá num momento assim que a família tá dilacerada, né, cara? E é muito difícil. Um caso recente que eu me lembro também foi de um erro que custou a vida de uma criança. Que a criança foi pra Tupã, né? Passar por um procedimento simples, enfim, eu não lembro qual que era o problema dela. E a enfermeira acabou errando e aplicando uma medicação errada e essa criança acabou morrendo. Não sei se você lembra desse caso. Eu lembro vagamente, mas eu lembro. Foi, salvo engano, acho que foi no ano passado, nesse ano, não me recordo agora qual foi a data. Mas foi bem difícil também. Tudo que envolve criança, na verdade, é muito difícil pra mim, assim. Pra fazer entrevista. Pais, né? E até mesmo antes de ter filho, sempre foi complicado. Porque tudo que envolve criança e perda de criança, Mexe cara, demais. mexe demais com a gente, assim. E você vê a família, você acaba sofrendo junto, né? Então, assim, você entrevistando, você chora junto, cara. Porque não tem jeito, você tá ali com a dor da pessoa. E essa família perdeu, infelizmente, por um erro, né, da enfermeira. Claro também que ela não queria cometer esse erro, mas tem erros que custam a vida. Foi em Tupã? Da onde que era essa criança? Que cidade que A era? criança foi hospitalizada em Tupã, mas a família era de uma cidade aqui da Alta Paulista. Agora não me recordo se era Parapuã enfim, a cidade eu não lembro. Eu lembro que eu fui pra Tupã pra fazer o caso, que até a gente foi pra uma área que não é da nossa cobertura. Parece que tem um repórter lá agora, né? Fixo. Da Alta Paulista, sim. Como que ele chama, o gordinho lá? O Renato Campanari. Gordinho com carinho, tá? Agora Depois ele ele tá pega fazendo a nova Alta Paulista. E aí eu fui fazer esse caso. Então, assim, tem alguns casos que realmente são, assim, impactantes pra gente, sabe? De você realmente mostrar e entrevistas que marcam, assim, e a gente acaba chorando junto e a gente fica mal com aquilo, né? A gente vai pra casa, aí chega, tenta não absorver aquilo, mas acaba absorvendo, né? De tragédia, às vezes de você ver a pessoa perdendo tudo com incêndio de casa, já aconteceu. De você ver a pessoa desesperada e não poder fazer nada. Quem que chegou a fazer aquele incêndio que teve em Santo Expedito, que a cadeirante morreu? Não foi você não, né? Não. Você chegou a... Você lembra dessa reportagem? Lembro dessa reportagem. Aquela moça era amiga minha. Então, É umas coisas meio... e tem coisas assim, cara, que você fala, meu Deus do céu, como que foi acontecer isso, né? E a gente é ser humano também, a gente não é robô, né? Sim. E tem coisas que impactam a gente. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, achei que você era mais sério na TV e tal. Você já chegou a chorar em alguma entrevista? Ao vivo, assim? Ao vivo, quase. Até porque quando a gente tá muito sensibilizado, assim, quando tá muito... A gente fala, ó... É embaçado segurar, né? Negocia com a edição, fala, ó, não tô preparado, sabe? Deixa para outro bloco, ou senão não consigo entrar ao vivo pra falar. Já tiveram pouquíssimas situações, mas tiveram situações que eu não consegui falar e situação assim que você se coloca no lugar da família. E quando você entrevista a família, você está ali em contato direto com aquelas pessoas, né? Então você acaba vivendo o caso, a dor delas também. Então acho que as mais impactantes são essas, assim, de você realmente retratar a morte de alguma pessoa e ter que reportar aquilo e transmitir aquilo na TV. Então, pra mim, pelo menos, é o mais difícil, assim. Quando eu pego esses casos, uma hora que a produção liga, fala assim, ó, você vai ter que ir no velório, você vai ter que cobrir. Então é difícil. Já tiveram situações também de eu levar susto,
Sabe quando você não tá psicologicamente preparado para aquilo? Eu lembro quando eu tava começando na TV Fronteira, eu fui uma vez até um local de um acidente, né? E aí a gente chegou, não tava a perícia ainda, aí fui perguntar pro policial, falei assim, então, mas onde que tá uma moça, né, que morreu atropelada por um carro, uma moto, tava chovendo, uma moto, ela tava de moto e o carro acabou atropelando ela. Eu falei, onde que tá a moça? E eu tava, assim, o carro tava aqui e eu tava aqui, perguntando pro policial que tava na minha frente. Eu falei assim, porque falou que não chegou nem a perícia, eu falei, tá aqui embaixo. Aí a hora que eu olhei assim, ela tava tipo do meu lado, assim, esmagada no chão debaixo do carro. Cara, eu levei um susto, assim, sabe, quando aquilo, você toma um choque assim, que você não tá preparado. Você vê normalmente o corpo, você, né? E até pra registrar aquilo você tem todo um cuidado, aí entra o padrão Globo. Mas você se prepara psicologicamente para aquilo, né? Sim, sim. E aí a hora que eu olhei, enfim, me vem a fisionomia da pessoa naquela situação. Então, tem coisas assim que você passa que você... outra coisa também que assim, é péssimo de você fazer são corpos carbonizados, às vezes. A pessoa morre queimada dentro do carro. Já fiz algumas vezes também e é muito impactante, cara. É muito impactante. Porque de crime, quando é dentro da casa, alguma coisa assim, você acaba não entrando, né? Até porque não vai registrar aquelas imagens ali no calor do momento. Pode ser que depois você, na reconstituição, alguma coisa assim. Mas naquele momento não. E aí você acaba vivenciando, né? Teve um caso também de esse foi no município de Regente Feijó, de um rapaz que se desentendeu com a companheira. E acabou mantendo ela em cárcere e tava negociação com a polícia, tal, ao vivo. E aí ficou aquela coisa meio que a gente acompanhando as negociações, aí fica aquele clima tenso e você reportando aquilo ao vivo, né? E aí a polícia negociando, então você fica desesperado num desfecho logo para que tudo acabe bem, né? E ele ameaçando matá-la e se matar, então tem toda uma situação assim, de conflito. Já teve situação também de a pessoa tirar a vida de outra, né? De companheiro, desentendimento também. Esse foi no município de Martinópolis. E aí a polícia negociar pela própria vida dele, né? E aí o pessoal do lado de fora, deixa ele morrer, deixa ele se matar, senão você sai aqui fora, matem ele, sabe? E não sabe se a pessoa estava viva ou não realmente lá dentro, né? Então tem essas pedras, vamos dizer assim, da profissão que você também acaba tendo que carregar. Mas tudo que envolve criança, perda de criança, realmente, para mim, pelo menos, é o mais complicado de cobrir, assim, que quando eu pego eu falo, putz, mas vamos lá, faz parte do trabalho e que sirva de alerta também para que às vezes, eventualmente, outras famílias também não sofram com isso. Acho que esse é o principal objetivo. Você trazer também a orientação. Olha, piscina, gente, coloca grade, coloca todas as proteções possíveis. Tem um banheiro em casa, evite deixá-la cheia. A criança tem que estar sempre sob supervisão. Sim. Enfim, pode acontecer, né, com a gente também. A gente pode ter uma perda dessa na família, Deus me livre que aconteça, mas pode acontecer com a gente também. Então a gente sempre traz no intuito de alertar. Porque tem coisas que às vezes são tão assim banais no nosso dia a dia, mas que pode custar a vida, né? E principalmente daquelas pessoas que a gente ama. Então a TV tem esse papel também. Então a gente procura sempre ter esse zelo, né? De trazer a orientação também. Mas tem um lado enfim, que você acaba sofrendo junto com a família, acaba realmente... mas tem coisas que a gente traz pra vida também. Que nem quando o nosso filho, por exemplo, nesse caso, né, da enfermeira que errou e tal... quando o nosso filho às vezes precisa de alguma medicação, conferir. O que tá aplicando? Você pergunta até para não induzir a pessoa ao erro. Porque a pessoa tá tão cansada, às vezes trabalhando no plantão de 12 horas, né? E aí ela vai dar uma checada, fala, é Lorenzo, né? Que nem no caso do nome do meu filho. Confere o nome, confere se realmente a medicação daquela pessoa. O que vai aplicar isso? Só por curiosidade. É tal medicação, pai, e tal. Então você acaba... criando isso assim de uma maneira de segurança também, né?
Se às vezes a mãe tivesse feito isso com a enfermeira, o que tá aplicando? Essas orientações são importantíssimas, né? Poderia ter evitado. às Eu vezes, essa mesmo perda, né? né, pertinente a isso. Eu cheguei em casa um dia depois do trabalho, coloquei eu tenho uma caminhonete, né? Então ela é super pesada. Imagina o pneu, aqueles pneus cravudo, né? Aham. Grande, aro 17 e tal, um peso enorme. Aí eu senti um solavanco, cara, no pneu de trás, assim, ó. Sabe quando faz aquele tum? Irmão, eu fiquei branco igual essa mesa. Minha filha tinha 1 ano e 8, 10 meses. Eu fiquei branco. Sabe quando você fica branco assim e vem aquele negócio que você fica paralisado assim, ó? Irmão, um sentimento horrível. O que era? O gato se enfiou debaixo da roda E acabou e morrendo. acabou morrendo. Eu corri com ele para o veterinário e ele não sobreviveu, porque imagina o peso que é aquilo. Então são situações assim que realmente, né, podem Impactam, acontecer, né? cara. Nessas orientações são importantes para quem tem garagem, filho pequeno, Sim. olhar sempre para dar ré. Meu irmão, se precisar descer do carro, desce, olha Até o próprio embaixo. animal de estimação que hoje é um membro da família, né? Nossa, rapaz, eu tenho trauma até hoje desse gato. Então, Só que porque- seria pior se fosse minha filha. Sim. Quando eu senti aquele solavanco, eu fiquei branco. Eu fiquei sem reação, assim, ó, estático. Entendeu? Eu tive que ser acalmado para conseguir descer e ver o que era. Porque eu imaginei que era minha filha, ô David. Imaginei que era minha filha, cara. Foi um sentimento, assim, que eu não desejo para ninguém. Imagina na vida real igual aconteceu. É. Que nem você citou aqui. É péssimo, né, cara? Rapaz. Assim, a pessoa às vezes perde a motivação até de viver. Sim. E a gente traz o alerta para justamente para que outras famílias não sofram também. Então, o trabalho nosso é justamente esse, assim. E a gente acaba sofrendo junto, porque você tá ali no acidente, você vê às vezes a família chegando, parente às vezes que foi até o local, e você tem aquele primeiro contato, recebeu a notícia ali. Sim. Na pandemia também foram situações muito complicadas de Difíceis, pessoas. né? Às vezes você estava lá na frente da UPA, por exemplo, pra fazer uma participação ao vivo e tinha gente chorando atrás de você porque tinha acabado de perder um parente, né? E é isso que eu falo, para você assimilar tudo isso, lidar com a coordenação no seu ponto, né? Passando as informações ali que vão contribuir com a sua participação ao vivo, vendo a família acabar de ter uma perda, né, de algum parente, algum amigo, e você administrar tudo isso, entrar ao vivo para transmitir a notícia. Não deve ser fácil, não. É um trabalho assim que realmente cada dia é um dia e nem todos os dias você tá bem assim, e por isso que também que surgem alguns erros assim de você administrar, porque você é ser humano, né? Uma hora você vai assimilar tudo isso e acaba absorvendo essa energia também negativa. Sim. E enfim, e nem todo dia você Imagina tá pra bem você ir pra casa, né? Eu imagino pra você ir pra casa, né? então, porque Remoer você fica pensando, né? isso. Fica na cabeça, né? Fica aquela coisa, nossa, gente, se fosse um parente meu, se fosse comigo, e Prudente não é tão grande também, você acaba tendo um ou outro conhecido também, né? Algum colega, alguém que realmente teve a perda, então é difícil. Sim. Não é fácil, não. Fala também de reportagens pra quebrar esse clima, tá, gente? Meio... De reportagens inusitadas ou até engraçadas que você teve, que vem à sua memória, assim. É legal também esse tipo de... Cara, engraçado. Teve... você encontra de tudo, né? Na rua, a rua Mas sabe o que terra de acontece ninguém. bastante? Que às vezes, assim... Claro que a gente, né... Mas, que nem eu já disse, a gente é ser humano, né? E acaba segurando o riso. Mas acontece bastante. Quando a pessoa vai falar assim, a situação é precária, e muitas vezes troca a palavra e fala pecuária. E uma vez eu peguei, né, uma entrevistada dessa assim, ela falou acho que umas quando 3 erra o vezes. português é foda. Ela falava assim, porque a situação tá pecuária, meu filho, tá pecuária, precisa resolver. E como é que você segura o riso? Eu não consigo, velho. Você Eu tá não risado, consigo, não tem Eu jeito, não né? dou conta. Eu lembro também quando eu tava começando a trabalhar em Dracena, né? Quando eu entrei na TV Fronteira, eu fiquei um mês aqui em Prudente, depois trabalhei quase 1 ano em Dracena. E aí cobri a Alta Paulista, teve também uma entrevista que eu fui fazer sobre uma pesquisa do IBGE e tal, enfim.
E aí a mulher falou assim, porque tá precisando aqui também mais estátua. Aí eu falei assim, mas de que forma que estátua vai contribuir com o bairro, né? Falei, como assim? Não, estátua, essas estátuas de pare, sabe? Estátua de pare. Eu falei, a placa? Estátua de pare. Tipo, ela tomou aquilo. Te corrigindo. Ela tomava aquilo com a verdade, assim, tipo, não é placa aquilo lá, é uma estátua. Estátua de pare. Eu falei, tá. Como é que ela tirou isso, velho? Não sei também. Às vezes aprendeu e. Mas a gente erra também, sabia? Meu Deus. Porque vem muito da nossa criação também. Uma coisa que eu errei uma vez e caiu a passagem, não era ao vivo. Porque minha mãe falava errado, minha mãe se assistir isso daí vai ficar brava. Mas minha mãe falava errado e eu sempre achei que era a palavra certa. E caiu a passagem é aquele momento que o repórter aparece, tá? Uhum. Na reportagem, no caso gravado, né? Ao vivo não tem como, você errou, ferrou. Até separo algumas coisas aí pra gente depois também discutir. Já, gente, a gente vai rir. Mas aí eu falei casa germinada. E é casa geminada, porque vem da origem de gêmeos, né? E aí eu falei casa germinada. Então tem algumas palavras que você fala que não são corretas, né? Porque a pessoa às vezes aprendeu daquela forma. Sim, né? sim. Que nem do pecuária, né? A situação tá pecuária. Foda. Não, porque às vezes aprendeu com os pais, enfim. E aí toma aquilo com a palavra correta. E a gente não sabe de tudo também, né? E a língua portuguesa, ela muda muito também, né? Vai saber se não é uma fala de lá, sei lá, regional, uma gíria. Pode mudar, né? Ela é viva, né? Eles falam que a língua portuguesa é viva. Exatamente. Em Portugal, por exemplo, picas, sabe o que é? Porque já vai falar do horário de pica. Me zoam tantas esse negócio de horário de pica, Tem mas... vários palavrão lá que é palavra boa, né, meu? Então. Ué, no Brasil, rapariga é mulher da zona, filho. Rapariga. No Brasil. Lá em Portugal é jovem, né? Isso. Cara, como é que muda, né? De um país pro outro. Então... A mesma língua, cara. Tem expressões que mudam, né? É um pseudônimo, sei lá, uma gíria, um dialeto. Não sei. E você como traz funciona. isso também com você, né? Que nem no caso de germinadas, gêmeas, enfim. Eu também achava, pior que eu também achava que era germinada. Muita gente fala. Germinada. Não, é geminada. Geminada. Pior que as pessoas falam que você tá errado. Que é estranho, né? Soa estranho. Sou estranho. Que mais, assim? Agora eu não recordo E os moradores de rua atrapalham muito essa reportagem? Cara, na verdade tem muitos engraçados, né? Uma vez também tava fazendo uma participação ao vivo. E aí era o tema Copa. Porque depende também do tema que você tá retratando, né? Eu quando tenho a oportunidade de... E os caras viram meme, né, mano? Vai pra internet e vira meme. Mas eu quando tenho a oportunidade, assim, com um assunto mais leve, aí eu posso ser eu mesmo. Que eu sou zoeiro no dia a dia, enfim. Palhaço, na verdade, falando português claro. E aí, tava falando sobre Copa, alguma coisa... Tava perto da Copa, tá até com a camisa da seleção, né? Mas Chega na Copa, gente. Era perto da Copa. E aí tava falando alguma coisa no calçadão, e aí chegou um senhor morador de rua, e acho que ele nem sabia que eu tava ao vivo também, né? Pra ele, sei lá, tava ensaiando. E aí ele começou a falar, abracei ele e continuei a participação ao vivo o tempo todo com ele. Ficou 1 minuto e meio ali comigo. E eu falando e ele olhando e tal. Então, assessorando você. Mas tem várias situações que acontecem ao vivo também, que a pessoa... E às vezes você não consegue controlar o riso, né? Verdade. Eu não daria conta. E tem muita coisa também de bastidor, viu? Vou te falar, às vezes é difícil. Você pega o Murilo Zara da vida. Nossa, o Murilo. Você fica ouvindo ele no intervalo. E aí, às vezes, ele pega pra comentar alguma matéria, alguma coisa divertida, algum negócio que, né, de bastidor também da gravação da reportagem, porque tem. E aí, começa a comentar e você, às vezes, tem que entrar pra falar um assunto sério, cara. O Marcelo também era zoeira, né? Era. Você chegou a trabalhar com ele, com o Marcelo? Trabalhei. E aí você chega pra falar um assunto sério e você fica com aquilo na cabeça, às vezes você fala, por favor, porque você precisa se concentrar. Verdade. Que nem do horário de pica, por exemplo. Horário de pica. Ele vai falar assim, ele não queria tocar nesse assunto, gente. É ele que tá tocando. Não, porque, né, virou meme nacional, até internacional, enfim. O Thiaguinho chegou aqui em Prudente esses dias e falou, e ele repostou, inclusive, né? Me reconheceu por causa disso, mas enfim, lá na emissora, quando a gente se cruzou no estacionamento. E aí, quando acontece o ato falho, você tem também que lembrar que tem um cinegrafista na sua frente, né? E nesse dia especificamente do horário de pica,
cometeu ato falho. Por que falou isso? Não sei. Pergunta, tava pensando em pique? Não tava pensando porcaria nenhuma, né? Muito bem resolvido quanto à sexualidade também, mas enfim. E aí... Eu achei que você ia ter problema com esse assunto. Eu falei, não vou abordar esse assunto porque não, nenhum. O cara não vai gostar. E aí o cinegrafista estava aqui, né? E é uma das pessoas que eu gosto bastante, assim, né? Gosto de todos, mas eu gostei mais afinidade. E a gente é zoeiro o tempo todo. Aí ele pegou, assim, a hora que eu falei, ele começou a se dar risada e segurar o riso, né? E aí, na verdade... Foi ao vivo, né? Foi ao vivo. E depois que eu falei, puta, pico. Tipo, não tinha dado ênfase ao negócio. Aí quando ele começou a dar risada e eu olhei pra ele e falei, filho do... né? Aí eu comecei a segurar a risada também, cara. E aí no finalzinho, na hora que eu segurei a boca... Era sobre o que a reportagem? Eu gosto de saber sobre o que era a reportagem quando Não, era sobre esse novo processo agora de contratação em formato emergencial da empresa que vai operar o transporte coletivo da cidade. E ele tava falando sobre isso. E era complicado. E o duro que casaram as frases certinho também. A pessoa vive um verdadeiro aperto no horário de pica. De pico. Aí, dá a impressão que você queria. E aí, tipo, realmente, né? Eu aperto o horário de pica, o povo de Prudente tá na pica. E aí ficou essa brincadeira. Mas o que ferrou, vamos dizer assim, no final da entrevista foi da participação ao vivo foi justamente isso, né? Ele dar risada. Aí depois era que acabou. Aí o Murilo também, na hora que eu devolvi a participação ao vivo, ele já mudou de assunto rapidão, porque senão ele também se controla em dar risada, né? Eu sei que esse dia, cara, eu já peguei a chave do meu carro, eu nem entrei na emissora. Eu fui embora direto, mano, o pessoal não zoar. Mas aí, dias depois, o negócio tomou uma proporção. No outro dia de manhã já tava todo mundo zoando, né? Nossa, o negócio viralizou, gente. O negócio viajou o Brasil inteiro. Vai saber se isso não foi pra fora do Brasil. Um monte de viralizou. Um monte de gente repostou, comentou. Eu lembro que eu respondi a Tata Werneck. Enfim, ela queria... Olha pra onde que foi isso. Ela... não, ela chegou a comentar no Insta. Eu acho que foi no Insta. Eu acho que foi no Instagram, Insta dela, foi, a gente viu. Ela comentou ela falando... ela fazendo tipo um trocadilho. Isso. Também Tata Werneck, filho. Passou na mão dela. A zoeira total, né? Mas, cara, você tem que levar na brincadeira, porque se você for ficar bravo por conta dos seus erros... Já que você falou sobre os memes, nós vamos colocar alguns dos... Ele disse que tem vários, gente, mas eu consegui separar uns 3, 4. Infelizmente. Coloca lá, DJ de câmera, pra gente ver. Depois o Caíto vai sobrepor esse vídeo pra nós aqui. Aumenta o volume aí, Verônica. Aumenta o volume aí, ó. O volume. Aí, ó, da televisão. Da televisão, mulher. Tem um repórter cinematográfico, o Beto Lopes, que ele me chama até hoje, ele falou, já. Por causa desse dia aí. Mas palavra que não sai. E ele falando que o cartoleiro não trabalhava. A cara do cara. A cara do cara é o melhor. E você sabe que esse é um amigo meu. É o Aragão. É, amigo meu. Ele fez uma cara tipo assim, ô louco, mano, não trampo. Só porque eu sou cartoleiro não trampo. Qual que é o outro, Verão? Ele... Quem que é esse jogador aí? Essa não foi pro ar. Era o jogador do Oswaldo Cruz. Do Azulão. É que eu, em reportagem que tem a possibilidade... Imagina o Murilo. Aquecendo a voz, Teve um também que era de exercício em casa. Eu falo que às vezes também eu sou palhaço demais, né? E aí eu acabo me ferrando por conta disso. Mas era exercício em casa e eu devolvi pro Murilo. Era o Murilo apresentando. Na maioria das vezes era ele. E aí... Eu não sei o que eu fui entregar. Eu falei assim, mas pra ficar forte assim, que nem eu, aí tem que treinar na academia, né? E aí ele não aguentava mais. Ele não aguentava voltar o assunto e, retomar, entendeu? Mas... Tem o do cachorrinho também, que eu esqueci de passar pra ela, que você tá com
negócio de cachorrinho assim, que você vai falar, não sei se é... Do cachorrinho foi pra rede social, do Mania de Cão. Me zoam também demais, porque eu usei um filtro. Esqueci, esse aí eu vou colocar. Usei um filtro no... Esses do Instagram, né? Sim, Falar do Mania de Cão. Sabe aquele dia que você tá meio retardado, porque quase todo dia? E aí acontece essas Foi coisas. bem na época daquele filtro, o pessoal ficou usando bastante ele, né? E aí a galera do futebol, enfim. Mas quando acontece o erro, por isso que eu falo que o erro é o que marca. É igual no futebol, um cara pode ser craque, fazer gol em quase todos os jogos. Se ele tomar a caneta e o chapéu, ou se não errar e chutar uma bola na lua, ele vai ser lembrado por essa bola na lua. O ser humano é assim. Quando perdeu o pênalti em 94. Gente. Isso, exatamente. O cara jogava muito. O cara era um craque, velho. E ficou marcado. E ficou marcado, né? Então é o erro que marca. Sempre quando acontece algum erro, aí eu tenho a noção do quanto de pessoas que assistem, né? E quantos os amigos também estão assistindo. Porque aí o celular bomba. Que nem no dia do horário de pica, nossa, um monte de amigo. Aí os grupos já começam a movimentar. Então, aí você tem uma noção da audiência. Sim, sim. E gente comentando também nas redes sociais. Na era né? da internet, tudo vira meme, filho. Nada passa ileso. Da né? Globo é assim, ó. É Nazaré Tedesco, primeira. Carla Moreno, a segunda. Ele já zoou muito ela aqui. E o David de Tars com os memes dele. Horário de pica e o etc e tal aí, que tem bastante. É porque às vezes dá umas desconcentradas e muita Mas coisa é legal, também, às né, vezes, na você vê cabeça. até o carinho da galera, né? Ah, sim, a galera pessoal... leva na brincadeira e até no, É uma forma de carinho, querendo ou não, né? Sim, até no campeonato de CrossFit o pessoal tem sempre o nome da dupla, né? Um nome assim que inventam. E aí queriam colocar o horário de pica. Mas aí o pessoal fica meio que receoso, né? Que nem meu parceiro de dupla falou assim, não tinha sugerido. Eu fui descobrir depois por uma terceira pessoa. Falou assim, não sugeri porque não sei como... Falo, não, normal, tipo, poderia ter colocado, de boa. Pra mim, cara, acho que essas coisas acontecem e a gente tem que levar na brincadeira. E se serviu pras pessoas darem risada, acho que isso que importa, né? Sim. Nem várias pessoas falam, racharam de rir por conta dessa questão aí do horário de pica, que era horário de pico, né? É que casou a frase. Aí também na mesma semana teve um outro jornalista da CNN também que acabou cometendo um erro também. Jornalista top também, né? Mas aí falou gás de cozinho em vez de falar gás de cozinha. Verdade, foi na mesma época, né? Foi na mesma semana, assim. E aí a galera também caiu matando. Cagando em cima dele. Mas tem muita coisa também que você brinca que tem que tomar cuidado pra você não falar. De bastidor. Por isso que às vezes a brincadeira também acaba atrapalhando, você perde o foco. A Carla contou uma história aqui que diz que parece que ela e o Murilo ficavam um tempo assim, tipo, sabe esse tempo que passa depois? Diz que não sei que canal aí, ela explicou, não lembro direito. Diz que ela e o Murilo ficavam brincando e ficava passando eles assim. Você sabe que o Murilo é zoeira, né? Sim. Ela foi que agradeceu a Deus que não tinha nada demais assim, né? Mas achava que tinha cortado o áudio e estavam neles, né? Olha que loucura. Mas tem muita coisa eu assim vi coisa, que rola. por exemplo, eu já vi jornalista, esses dias eu vi, até comentei aqui, de cara entrar, achar que não entrou e tá xingando. Acontece. Sei o quê, caralho, por isso que eu falo que é da pessoa, que nem no meu caso vai aparecer zoeira, né? De bastidor, assim. Claro que quando você tá com assunto sério e tal... Por isso que brincadeira, eu sempre falo, aqui teve um assunto polêmico uma vez, e tudo tem limite, eu costumo dizer, né? Lógico que na era dos memes, eles falam assim que quem tem limite é município, né? Mas querendo ou não, às vezes tem um limite, cara. Eu e o Kelvin gostava de brincar na loja, tipo assim, quando não tinha conserto um aparelho, a gente falava assim, gente, só a NASA conserta isso, né? E um dia passou uma senhora lá e falou assim, moço, tem que consertar. Aí o Kelvin brincou, falou assim, rapaz, isso aí só a NASA. Aí a mulher foi embora, a senhorinha, né? E a gente tava lá trabalhando, daqui a pouco a mulher voltou e bateu nas minhas costas e falou assim, moço, onde que é a NASA? Fica aqui no shopping mesmo? Você sabe me informar onde que é? Que ela achou que era uma loja, que era a NASA. Gente, uma senhora de uns 70 e poucos anos. A gente deu risada, mas a gente ficou com vergonha. Falei, bicho, como é que brincadeira é um trem complicado? Tem hora, né? Tem hora e tem lugar e tem pessoa. Tadinha da senhorinha, ela achou que existia uma loja que chamava NASA.
Porque no dia a dia, cara, você tenta, assim, levar a vida com diversão, porque são tantas coisas que deixam a gente mal, né? Sim. E eu acredito muito também na questão, assim, de energia da pessoa. Porque tem pessoas que às vezes você se aproxima e fala... E até pra ir conversar, pra chegar perto. Pra conversar com aquela pessoa é difícil. Você se prepara psicologicamente e tem que ter uma inteligência emocional hoje em dia. Sim. Aí você fala assim, tem que falar com fulano, né? Mas vamos lá. Aí você chega e... É ruim isso, tipo, né? tem que... ter jeito e tá com o psicológico preparado para aquele momento. E aí você evita algumas pessoas por conta disso, dessa carga negativa que tem. E tem pessoas que você chega, às vezes tá desanimado, aquele dia que você tá para baixo, você fala, tem como, que a pessoa é zoeira demais, gente boa demais e assim, é bacana você estar do lado dela, sim. De você estar na presença dela, né? E eu procuro ser assim no dia a dia, sabe, no trabalho. Porque o difícil não é o trabalho, o difícil muitas vezes é você lidar com as pessoas. E isso não só na minha profissão, isso em todas as profissões, né? Hoje eu vejo que as pessoas que se dão bem na vida não são necessariamente aquelas que mais estudaram, mas sim aquelas que têm inteligência emocional para lidar com as situações. Isso é fato, você pode ver, assim... Tem diversos exemplos de pessoas que realmente hoje estão bem estruturadas financeiramente, que hoje fazem sucesso, justamente por conta disso, porque tem mais inteligência emocional do que as outras. Às vezes pelas pancadas que levar, e aí a pessoa tentou ir por um caminho diferente, ou aquela pessoa que teve que se safar tantas vezes de determinadas situações que realmente ela adquire uma inteligência emocional para lidar com aquilo, e aquelas pessoas que são instintivamente mesmo daquela forma, são para cima, são realmente nada bala, e né? Lembrando também, né, a gente falou isso nos bastidores, que até esse tipo de pessoa, elas são seres humanos, né? Uma hora ela chora, outra hora ela ri, Sim. Ela tem o direito de muitas vezes ficar triste. Às vezes ela não demonstra, né, David? Mas o ser humano, às vezes, por mais equilibrado que ele seja, ele tem seus momentos, sim, né? E cara, a gente não também... não é demérito, tipo, o cara chorou. Puta, o cara é homem, chorou. O cara é um puto do empresário. O cara foi lá e explodiu, né? Exatamente. Tem esses momentos também, né, do ser humano. E que não E tem muitas situações daquele dia que você não tá bem e você tem que tocar, né? A vida é assim. E muitas vezes você chega às vezes para entrevistar tudo. Por isso que eu falo que o ser humano também julga muito, né? Porque às vezes, sei lá, encontra um artista. Aí fala assim, nossa, mas super grosso, não dei atenção. Cara, você não sabe o que tá passando na vida da pessoa. Naquele momento, às vezes, não foi legal porque ele não tá legal, né? E a gente precisa compreender isso também. Precisa entender que a pessoa nem sempre vai estar 100%. Sim. Às vezes ela teve diversos problemas naquele dia e tá legal. E você conheceu ela num momento que não está legal. Mas principalmente artistas assim, que você vê na televisão e, né, às vezes venera a pessoa e acha que tem que estar 100% o tempo todo, né? Cantor, né, que faz sucesso. Então nem sempre a pessoa vai estar bem. Então a gente precisa também compreender isso e deixar de julgar um pouco. E tentar compreender que naquele momento ela não estava legal. Eu costumo sempre dizer, até disse isso no bastidor, né? Na nossa participação ao vivo aqui, que seres humanos são somatórios de atitudes. E a gente costuma só somar aquelas que são negativas, aquelas atitudes que foram negativas. Às vezes a pessoa teve o tempo todo do seu lado. Nas fraquezas, naquele momento que você precisava, nas suas conquistas também, que muitas vezes é difícil a pessoa aceitar a conquista do outro e não ter inveja daquilo que a pessoa está conquistando. Sim. E aí, uma atitude inadequada que o seu amigo, a pessoa próxima teve com você toma aquilo como algo que realmente você não quer mais a pessoa na sua vida. Pô, mas e todas as outras que ficaram para trás? Isso não soma? Isso é um radicalismo, né? Você vai somar só aquela negativa? Então acho que a gente precisa refletir muito mais sobre isso também. Né? E evitar de fazer o julgamento sobre determinada atitude que foi negativa. Soma, tipo, foi legal outras vezes, sempre foi bacana outras vezes. Então vamos pensar nas outras vezes e tentar esquecer essa atitude que teve negativa. É o que você falou antes, né? De começar a entrevista, a balança, né? Exatamente. A balança e ver o que pesou mais, as coisas boas ou as ruins. Né? Mas às vezes tem a somatória de coisa positiva. Mas aí a pessoa soma aquela negativa que não tem o mesmo peso, mas ela baliza dessa forma.
E aí acaba, às vezes, fazendo amizade, afastando uma pessoa que você errado, né? gosta e que tem reciprocidade, né? Que a pessoa também gosta de você, por algo que foi inadequado naquele momento, mas que ela sempre teve o seu lado e, enfim, te ajudou, contribuiu e por algum motivo você se afastou por causa daquela situação. Já teve situações que você foi atrás, assim, por exemplo, de amizade, de que você somou e falou, rapaz, eu acho que convém eu muitas vezes trocar uma ideia? Várias. Às vezes por equívoco da pessoa mesmo, de assim, de não saber lidar com a situação e às vezes acabar te magoando. Às vezes de propósito, sim, tem situações desse gênero. Mas eu costumo sempre, cara, pensar assim, todo ser humano é passível de erro e não vou ser eu que vou julgar, né? Eu procuro sempre pensar por que a pessoa tomou aquela atitude. Eu tenho certa dificuldade com rejeição, assim, de pessoas, né? Sei lá, se eu chego num ambiente e às vezes a pessoa não troca uma ideia com você ou por algum motivo também não tá bem, né? Uhum. E às vezes foi, sei lá, um encontro ou tá na casa de amigos e foi porque alguém chamou e insistiu e às vezes a pessoa nem queria, mas acabou indo. E aí fica naquela... Você chega e a pessoa às vezes... Sabe aquela coisa do santo não bate, né? Tem muita gente que fala isso. Meu santo não bateu com fulano. E você fica com aquilo na cabeça. Eu pelo menos sou assim. Falo, por que não bateu? Por que eu tô sendo rejeitado? Não fiz nada pra pessoa. E aí você fica numa busca... Pelo menos eu fico numa busca incessante de tentar conquistar aquela pessoa. Do porquê. E tentar entender também, principalmente, do porquê que ela não gosta de mim, né? Pô, eu sou legal, eu sou bacana, sabe? Me conhece melhor. Não me rejeita sem antes conhecer. Me conheceu, mesmo assim, já tive a oportunidade de conhecer, não gostei. Bom, beleza, aí você tem o direito de realmente, às vezes, não querer uma amizade, uma proximidade, que seja. Mas conheça o primeiro, não rejeite já logo de cara. Não, meu santo não bateu. Às vezes uma roupa que a pessoa está usando, às vezes, sei lá, um carro que ela chega. O ser humano tem muito disso, né? Não gostei. Tipo, a primeira impressão é que fica e não gostei. Eu sou completamente contra essa concepção de a primeira impressão é que fica. Mulher tem muito isso, né? Não gostei, não fui com a cara dessa pessoa. Tipo, você não fui com a cara da... Se bem que mulher é mais sensitiva, né? Mulher, ela sente as coisas, ela pega as coisas meio que às vezes que o homem não pega, né? Tem isso. O poder de observação é maior, eu acho, né? Mulher consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, o homem tem uma certa dificuldade, né? Eu não consigo, eu já falei, gente, eu faço uma coisa por vez. A única coisa que eu consigo fazer em grupo é cozinhar, que eu trabalhei cozinhando bastante tempo, então eu consigo pilotar 10 fogos, gente, e a mulher não consegue. Homem consegue. Homem consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho dificuldade com isso. Se eu focar em duas coisas, eu dou uma... Eu posso exemplificar. Eu tenho esse defeito. Uma delas, dirigir e cutucar o nariz. Todo homem consegue. Não consegue? Consegue e Tem faz, marido? né? Hã? Tem não, ela ainda não. Não? Namorado? Tem uns peguetes por aí, né? Pai! Meu pai faz isso. Tem umas Faz manias, isso? né? Homem. Duas coisas ao mesmo tempo. Não pode falar que não consegue. O que mais que homem consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo? Tem outras questões aí que... Agora também não me vem à memória, mas... Gente, eu não me lembro, não. Isso aí é característico de mulher, fazer duas, três coisas ao mesmo tempo. Por isso que a mulher foi escolhida pra ser mãe, né? Mas tem... Tomar cerveja e jogar truco, eu consigo. Verdade, tomar cerveja e jogar truco. Bom demais, velho, bom demais. Então homem consegue quando quer, né? Fazer duas coisas ao mesmo Jogar tempo. sinuca e fumar, pra quem fuma, né? O cara tá lá com cigarrão na boca. Meu pai fazia muito isso. Então consegue, eu achava bonito, consegue. eu achava legal. Olha que coisa interessante, a gente tem uma imagem dos nossos pais, né? Eu achava legal, com cigarrão na boca assim, ele fazendo assim com o taco, assim, ó. É porque é referência, né? E por mais que às vezes tenha atitudes que... É uma referência de infância, né? Que não... Remete a um tempo bom, vamos dizer assim, né? Exatamente. Tempo sem preocupação, sem as questões da vida chegando, sem você ter que lidar com inteligência emocional, porque... Verdade. Você Quando fica é criança, chateado... tudo é mais fácil, né? Você não tem responsabilidade alguma, vamos dizer assim. Você fica chateado quando uma bola fura, quando um carrinho quebra. Quando a mãe obriga você a escovar os dentes, tomar banho, entrar cedo, porque na minha época eu não entrava muito cedo, né? Passava o dia inteiro na rua, né? Hoje a molecada nem sai na rua, né? E tem muitas coisas também que antes eram obrigações e hoje são oportunidades que você tem, né?
Que nem quando você é pequeno, a mãe sempre fica. Pelo menos eu fico com meu filho. Come mais! Pô, hoje em dia é uma oportunidade que você tem de comer mais. Né? É uma chance. Você até fala, opa... Na minha época, você tinha que ir na feira pegar os restos da feira, quando a feira acabar, pra você ter, muitas vezes, o que comer dentro de casa. Né? Você vai ficar tipo castigo em casa, só vai poder assistir TV. Pô, hoje em dia é uma baita oportunidade, não é um castigo, né? Então tem muitas coisas também que quando criança eram obrigações e hoje em dia são. Falam pra gente são partir pra dádivas. finalização, Deide. Fala um pouco do seu filho, já que você entrou nesse assunto. Ah, cara, Como que é essa relação de ser pai? Foi dia dos pais esses dias? Eu vi que você postou alguma coisinha com ele. é a minha. Mexeu a câmera aí ou não? Não, né? Não, né? Não. Não? Tá certo? Eu falo que é a minha maior conquista, cara. É assim. Eu sempre quis ser pai. Ele foi muito planejado. E não poderia Deus ter escolhido assim um filho melhor, sabe? Ele tem 3 anos e meio e assim, hoje eu vivo, trabalho e tenho motivação por ele, assim. A minha maior inspiração é meu filho. E quando as pessoas falavam assim, você vai ver quando você tiver seu filho. Eu falava, eu vou. Mas você não tem uma dimensão real, né? Depois que você tem realmente, que você fala, meu... E você fica até babão às vezes, né? Você olha qualquer coisa que a criança faz, assim, você fala, nossa, é meu, né? Aquele orgulho, assim. E não tem coisa que eu me orgulhe mais do que meu filho. Assim, não consigo, sei lá, lembrar de algo... Você tem só ele, David? Você Só tem ele, só um. Eu não consigo lembrar de algo assim que eu tenha feito e que eu sinta tanto orgulho quanto alguma coisa que ele faz. Porque realmente é um pedaço de você que tá ali. Impressionante, né? A relação, né? E, cara, em relação a tudo, assim. Você quis ter menino? Você tinha um sonho de ter menino? Mas você tinha um sonho de ter menino ou menina? Ou você não Eu tinha uma preferência de menino. De menina? Esse lance de levar pra jogar bola, Sim, enfim, sim. hoje em dia, né? As meninas também. Deixar um legado. Mas assim, de fazer mais coisas juntos, né? De você realmente ser uma referência. Porque eu perdi meu pai cedo, né? Tinha 7 anos. E meu pai era uma referência pra mim. E até hoje é. Eu me espelho muito nele. Então, apesar dele ter falecido quando eu era muito cedo, os meus primos tiveram mais oportunidade de conviver com ele, né? E ele é padrinho de praticamente todos os meus primos. Só pra você ter uma ideia de como ele era querido mesmo. E eu sempre tive isso, assim, de querer estabelecer uma relação como eu tinha com o meu pai. Meu pai era aquele cara que... vamos andar eu vou andar de patins, ele vai andar de patins. Eu vou jogar bola, ele tava junto jogando bola. Ele na escola... Era pai de verdade, era pai. Na escola eu lembro que ele foi fazer algumas apresentações já, e ele colocava as pessoas nas enrascadas, né? Meu tio foi um palhaço e ele sempre mexeu com mágica também. Meu nome é David por causa de David Copperfield, o mágico. Sério? De tão fã que ele era de mágica. E ele fazia as mágicas, então assim, ele era adorado pelas crianças, né? E eu sempre cresci com essa referência mesmo de pai, sabe, cara? Como que ele chamava? De herói. David? Paulo de Tarso. Paulo de Tarso? Por isso que o meu nome é David de Tarso. Nome bíblico. Nome bíblico. Paulo de E Tarso. aí, é até incomum, né? David de Tarso, tipo, Mas muita eu gente... imaginei, sabia? Olha que coisa interessante. Eu sempre imaginei isso. Eu falava, cara, tem alguma coisa relacionada a Paulo de Tarso. É porque meu pai era Paulo de Tarso e hoje eu levei como sobrenome da família, né? Porque Tarso não chega a ser um sobrenome. Não, como não é um seu pai. sobrenome familiar. Era um segundo nome. É um segundo nome. Olha que legal. Mas aí hoje é um nome familiar, porque o meu filho é Lorenzo de Tarso também. Então... O Paulo de Tarso que ele tá falando, gente, é o Paulo da Bíblia, né? O apóstolo Sim. Paulo, porque quem não é muito ligado à religião, essas coisas, não sabe que é o Paulo de Tarso da Bíblia. Sim. O apóstolo Paulo. E aí, eu sempre quis ter essa relação, assim, que eu tive com meu pai. E infelizmente esse elo foi quebrado quando eu tinha 7 anos, né? Mas sempre foi uma referência pra mim. Então, a única coisa também que eu queria ter sido e não fui é militar. Ele era militar. Sim. Minha mãe não deixou, falou, não, isso daqui pra você não vira. Enfim, medo também, receio, né? De ter a perda, que ele morreu baleado, de ter a perda como teve meu pai. Então, eu sempre quis ter essa relação. E se eu conseguir ser pro meu filho, metade do que meu pai foi pra mim, cara, eu me sinto realizado assim na vida, sabe?
Só de falar, eu... Emociona. Eu percebo, Porque, emociona cara, foi um cara assim que... E outra história que você tá contando é uma história riquíssima. Riquíssima. O objetivo não era chorar, não, pô. Gente. Carla Moreno chorou, David Tarso chorou. Você sabe que a Carla chorou pra caramba aqui, né? E... Pode chorar, David. Chorar Não. faz parte da nossa natureza humana. A lembrança boa, assim, de... E sempre quis isso, cara. Eu sempre quis ter essa relação, assim, de realmente de pai e filho que eu tinha com ele, assim. E, enfim, por uma questão do destino, infelizmente isso não foi possível. E eu quero ter isso, assim, com ele. E ele participava de tudo. Eu ia no karatê, ele me levava, ele ficava lá nas aulas, era o cara que torcia por mim, assim. E tem muita coisa de pai, assim, que, né, a mãe às vezes não deixa, que eu lembro do meu primeiro campeonato de karatê, que eu levei um soco no nariz e minha mãe falou, você vai parar de fazer luta hoje, né, não quer ver o filho apanhando. E ele, cara, era sensacional, assim, era uma pessoa que não tem... Não medir esforço pra agradar. Tem como descrever. Eu sei que muitas pessoas têm pais, assim, que são sensacionais, mas o meu, eu acredito que era realmente o cara, assim. Sabe aquele cara que brinca, que fazia de tudo, que era zoeira. Meus primos amavam. Os primos aprenderam a dirigir com ele, aprenderam a atirar com ele, porque na época não tinha, né, no estande de tiro, enfim, até errado hoje em dia, mas era uma pessoa, enfim, se eu for ficar falando aqui, a gente vai fazer um podcast só de... Mas é legal, do Paulo de Tarso. Legal você falar dele. Legal. E eu quero ser isso pro meu filho, assim, cara, de ter esse vínculo realmente de ser referência, assim, de ser exemplo, né? E muitas vezes eu pergunto pra minha mãe, falo assim, como é que o papai, se fosse vivo, agiria, né? E às vezes ela relata, fala, seu pai era assim e tal. E não sou só eu que choro, cara. Quando os meus primos também, que legal, tem o Márcio, tem o Rodrigo. O Márcio é mais emotivo, ele chora também todas as vezes, assim, de lembrar do meu pai. Porque realmente foi uma pessoa que marcou, assim, na vida. E cara... Mesmo você sendo tão novo, quando ele partiu morar com Deus, você tem ainda umas lembranças muito vivas, né? Tenho. Parece que é vivo, assim, parece que você tá vivendo aquele momento, né? Tenho. E eu lembro do último momento, assim, que eu tive com ele, que ele tava de bicicleta, ele me pegou pelo braço, assim, na porta do carro e foi empurrando, assim, a bicicleta, né? Com o carro, ele dirigindo o carro e me empurrando. A gente morava dentro de um condomínio de prédio. E aí eu lembro desse momento. E enfim, tem umas coisas assim na vida que a gente não entende por que acontece com a gente, né? De perda, enfim, de um monte de coisa, né, cara? Que vai acontecendo. Enfim, a gente conversou também antes aqui de gravar o podcast. Enfim, sou filho adotivo também, não fico falando muito disso, assim, mas tem coisas assim que você fala, caramba, por que comigo, né? Por que foi dessa forma comigo, assim? E aí você fala, se for ficar também se apegando às coisas que às vezes são negativas, você não vive, né? O que você daria pra ter ele de volta, o David? Cara... O que você faria pra ter ele de volta se Deus chegasse, se sentasse num podcast com você e falasse assim, David, pode pedir o que você quer. Você pediria isso pra Deus? Cara, qualquer coisa. Qualquer coisa, assim, Porque eu sou muito grato a Deus por ter ter feito da forma como fez as coisas no meu caminho, né? Eu agradeço muito. Enfim, do lance da adoção, da família que ele escolheu pra mim, né? Porque eu fui escolhido por essa família e fui escolhido por Deus. Tive essa perda, né, do meu pai, mas também que, enfim, a gente não entende os planos, às vezes até gera uma certa revolta, né? Você fica se perguntando, se questionando, oh Deus, por que comigo, né? Mas, cara,
a vida é isso, não é só de coisas boas e também acho que tem pessoas que sofreram muito mais do que a gente, né? Cada um tem uma história, cada um tem um caminho, uma forma de chegar lá. E comigo foi assim. Daria um filme, hein, David? E você procura assim não ficar questionando, sabe? De ficar remoendo isso, porque não vai te fazer bem. E se não vai te fazer bem, você não precisa disso, cara. Você não precisa ficar se apegando a isso. Eu acredito muito nisso também. Então, caminhar, correr e tentar seguir e tentar ser feliz, né? Que é uma busca incessante pela felicidade. Eu acho que nós seres humanos é assim. E a gente vive da falta, né? Da falta daquilo que não tem. Hoje, se a gente não tem um carro, a gente busca um carro. Se a gente tem um carro, a gente quer outro melhor. Hoje, se a gente não tem uma casa, a gente busca uma casa. E a gente vai buscar algo melhor. E se a gente, às vezes, não tem um filho, a gente quer ter o filho. E se a gente não tem uma condição, às vezes, boa para dar pro filho, a gente tenta ao máximo fazer com que essa condição mude e a gente consiga uma estrutura melhor. Então, a vida é isso. É uma busca pela falta, por aquilo que a gente não tem. E sempre vai faltar alguma coisa para nós, né? E tem algumas faltas que, infelizmente, a gente não consegue suprir. Mas a gente entende os desígnios de Deus e entende também que colocou pessoas maravilhosas no nosso caminho, que nem minha mãe sempre foi minha base e continua sendo até hoje, né? Então, agradeço muito a Deus por isso também, né? De ter dado força para ela, para ter continuado, porque é uma mulher sozinha, continuar criando um filho, tudo. E, enfim, nunca mexo com droga, nunca. Então, tem várias coisas que precisa arrumar aí alguma coisa? Eu sei que você vai todo. O cabelo tá. Vai querer sair bem no meio. Mas é isso, agradecer. Acho que a gente tem muito mais coisa para agradecer do que para também ficar questionando e às vezes pensando, por que foi assim, né? Então eu só tenho a agradecer a família que ele escolheu para mim, agradecer a mãe que eu tenho, agradecer o suporte familiar que eu tive também dos meus tios, né? Tios e tias, enfim, eu falo masculino, mas tem no feminino também. Dos irmãos que a vida nos deu, que os meus primos são os meus irmãos também. Hoje tenho contato com os meus irmãos biológicos também. E procuro não julgar, cara. Acho que tem momentos da vida assim que a gente faz coisas que se fosse hoje não faria, né? Eu acho que a gente vai amadurecendo também com o tempo e sempre procurar olhar o lado bom, porque tem caminhos mais fáceis, vamos dizer assim. E aí a gente acaba julgando, mas pode ser que hoje eu nem existiria, né? Se não fosse também pela nobreza da pessoa de continuar com a gravidez, mesmo diante de tantas impossibilidades, enfim. Então, acho que assim, a gente tem que julgar menos e procurar ver a situação da pessoa e tentar entender. E olhar o lado positivo. Acho que a vida é isso. Se você consegue olhar o lado positivo do negócio, você vai viver mais em paz, vai ter mais maturidade para lidar com as coisas. E às vezes aquelas questões que podem te chatear, você leva de boa, porque é tanta pancada também que você toma que chega uma hora que você fica acostumado, né? De tanto apanhar, você... Fica calejado, né? Fica calejado. Uma coisa que eu queria perguntar por exemplo, eu e você tivemos vidas parecidas, assim, vamos dizer. E uma incógnita que fica na minha cabeça, eu acredito que na sua também, é tipo assim, por que meu pai não teve a chance de conhecer meu filho? Que nem eu tenho essa incógnita com a minha mãe. Minha mãe adotiva fala, poxa, que legal que seria se minha mãe conhecesse a pessoa incrível, no meu caso, né, que é a minha filha. Você tem essa incógnita? E tem muitos momentos, cara, que assim... Como seria seu pai como vô, por exemplo? Eu fico me perguntando. Maravilhoso que seria. Eu vejo meu filho com meu sogro, né? Mas será que ele não, lá do outro lado, a gente não entende as coisas de Deus, né? Será que ele não tem visto? Eu acredito que tem, David. Eu acho que tem momentos assim que eu olho que eu falo, cara, tem assim, sabe... Você sente que ele tem acompanhado? A presença dele, assim. De alguma forma? De alguma forma. Pode parecer idiotice, enfim. Loucura, loucura, mas sempre quando parece aquele cavalinho de Deus, eu acho que é meu pai presente ali.
E, cara, não sei, parece uma coisa assim. Qual parece o quê? O Cavalinho de Deus. Sabe o gafanhoto verde? Ah, sim. Eu acho que é meu pai aparecendo ali como um sinal. E aquele dia que você tá pra baixo, sabe quando acontece um monte de coisa e a gente até comentou isso é raro também. que se vê, bicho. Onde você tá vendo isso? Que eu não vi isso aí, nunca mais vi. Aparece. Você vê como aparece. que é de Deus mesmo, né? E as coisas ruins parece que não acontecem assim, de forma espaçada, né? Vem tudo de uma vez. Aquele furacão de coisa. E aí naqueles dias específicos, assim, enfim, você tá desanimado, que você tá pensando em, às vezes, desistir, aparece um cavalinho de Deus, ou aparece algum sinal, alguma coisa que te remete, que me remete a ele, né? Então, aí por isso que às vezes eu falo assim, cara, é a presença mesmo, assim, de Deus e intervindo de alguma forma pra você falar, ó, filho, tô aqui com você. Tô orgulhoso, né? Eu creio que ele estaria orgulhoso de você. Creio, piamente. Fala um pouquinho do Lorenzo, então, mano. Como que é o Lorenzo? Porque, querendo ou não, o filho traz uma espécie de cura pra gente, né? Quando a gente tem uma perca muito grande, que nem você teve, eu tive a minha, você teve a sua, muito parecida. O filho parece que traz uma espécie de cura, né? Pra Sim. gente. Fala um pouco dele, como que é a personalidade dele, como que ele é, como filho. Cara, 3 anos e meio, né? Então, mais assim, te cativa. é novinho, e tem algumas coisas que eles parecem comigo, mas tem muitas coisas que se parecem com a mãe também. Eu falo que o lado genioso, tudo é mais ela. Eu também uso essa desculpa aí. Mas realmente né? Uma pessoa mais racional. Eu sou muito emotivo, assim. Sou um pouco chorão. Assim, eu ajo muito. Eu ajo muito com a emoção. E às vezes isso também não é bom. Não sei. Não, mas mostra a sensibilidade da pessoa que você é. Mas ser muito emotivo assim, você se torna emocionado também muitas vezes, né? E aí você faz as coisas na emoção, você fala, caramba, não deveria ter feito isso, né? Deveria ter pensado melhor. Sabe aquela coisa? Você sabia que eu prefiro pessoas que são assim, mais emotiva? Parece que ela expressa mais sentimento. Natural isso acontecer, mas às vezes tem coisas que você fala assim, meu Deus, por que eu fiz, cara? Deveria ter pensado melhor Sim, tem essa no parte que eu também. fiz, né? E às vezes você se prejudica também, movido pela emoção e acaba não raciocinando direito. O raciocínio que falta. Então, e ele tem características ainda que acho que vão sendo desenvolvidas, né? Com o passar do tempo também, a gente vai percebendo algumas coisas. Teve atraso de fala por conta da pandemia, então faz tratamento, tá com fono. Agora começou a falar de tudo, então... Colocou o pintinho na boca, lembra do pintinho? E hoje ele fica falando sozinho, às vezes tá no carro, assim, na cadeirinha, tá lá falando no mundo imaginário dele, ele se pergunta e ele continua falando. Então... E é tudo conversa aleatória, né? Você tem aleatório. Aleatório. E às vezes fala também, eu não entendo, né? E só entendo tá, tipo, ele tem uma coisa assim de afirmação, sabe? Tipo, não, tá? Eu falo, tá bom. tipo, sem concordar. E, cara, sabe aquele dia que você tá cansado do trabalho? Ou aquele dia que você teve um dia que não foi legal, que realmente a sua rotina não foi bacana? E acontece, né? A gente tem, por mais que tente ser alto astral, acontece. Sim. E aí você chega e vê, parece que assim, acalma, né? Porque a criança é muito inocente, assim, ela não percebe que você tá mal, não. Ela tá ali preocupada em você brincar com o carrinho, tem a rotina que foi estabelecida. Então ela chega, pai, sabe aquele pai, e agora que ele começou, né, a falar efetivamente, pai, dá aquele sorrisão, não tem coisa no mundo assim que... E aí parece que todos aqueles problemas assim foram embora. Então cara, é muito doido assim. O sentimento é inexplicável, né? É inexplicável. É inexplicável. Você... E eu fico tentando, assim, a todo momento, tentar perceber características dele longe dos pais também. Porque as crianças são... uma criança perto e outra longe, né? Sim. Então eu chego às vezes pra buscá-lo na escola, eu tento entrar pra ficar observando na sala como é que ele é, como é que... E eu sou... muito assim de...
A mãe dele fala, né, que eu sou muito de procurar defeitos desde a gravidez. Então eu ia, às vezes, acompanhar ultrassom, essas coisas, né? Eu acompanhei quase todas. Foram raras as sessões que eu não estava. Tem todos os dedinhos, tem todo o pezinho também formado, tem alguma fissura labial, as costinhas tá ok e tal, porque você quer que o seu filho seja perfeito, né? Sim. E eu sei que não vai ser perfeito. Vão ter atitudes no futuro que às vezes vão desagradar, né? Tem a birra da criança hoje em dia, né? Que você tem que lidar. As frustrações também que ela tem, ela demonstra de alguma forma isso. E aí você precisa também ter maturidade para lidar com essas questões, né? Você não vai ficar mais nervoso com a criança de ela fazer uma birra. Sim. Então, quando acaba o tempo do brinquedo, que ela quer continuar, às vezes você pagou lá e ela quer continuar e não entende que acabou o tempo. Chora, e você tem que saber dialogar e tudo mais. Então, tem coisas assim que você vai realmente fazendo com que você dê personalidade à criança e no futuro um adulto, né? E você quer que seja perfeito, mas não é. Eu sei que não vai ser, mas entre todas as coisas assim que eu já vivi, a mais louca realmente é ser pai, assim, de você se perguntar também, será que eu tô agindo da forma correta? Será que não? Sim. Será que agora eu dou um puxãozinho de orelha e converso de forma mais ríspida, ou sou meio molão? Tem certa dificuldade de dar bronca também, sabe? Eu sou meio que tipo, assim... Porque eu... pai, né? Pai eu, por exemplo, nunca apanhei do meu pai, né? Às vezes poderia existir. Enfim, convivi com ele até os meus 7 anos. Mas da minha mãe eu lembro de várias surras. Ela não gosta que fala, mas definiu o que eu sou hoje, né? Comia, filho. Comia. Então, e ela precisava também demonstrar isso, era né? Era as mães que sentava o rei. Eu sei que hoje é compartilhado, né? Tudo isso, mas eu tenho essa dificuldade também enquanto pai, assim. Eu acho que é uma dificuldade minha, assim, da correção, vamos dizer assim. E, cara, é só vivendo pra saber também. Não dá pra... Tem um manual que você vem e fala assim, eu vou fazer tal coisa, vai dar certo, vou fazer desse jeito aqui. Porque às vezes também o que deu certo pra um, deu certo pra outro, né? Porque cada um... Cada caso é um caso. Nós somos diferentes, né? Os seres humanos são diferentes. Então, é isso. Sim, sim. Existe realmente... Sei lá. Você quer ver quando você é pai de menina, no meu caso. Pai é difícil. É difícil. Muita dó. A criança chora e você parece que... Sei lá, você toma aquela dor pra você. Exatamente. E tem coisa boba, assim, que às vezes a criança chora e você não quer que chore, né? Aí você fica com aquilo, assim... Umas birrinhas bobas, né? E às vezes brigou com o amiguinho, aí você fala assim, por que o amiguinho também fez isso, né? Mas eles têm que ter a maturidade e falar, não, são crianças, brigam, né? Sim. E às vezes vão se desentender por causa de um brinquedo, por causa de uma situação. Enfim, é saber lidar, né? Com a questão. Gente, essa foi a entrevista com o David Tarso. Cara, maravilhoso, gente boa, rendeu, eu acredito. Quantas horas aí, gente? Aí, ó, quase 2 horas de podcast, gente. David, pra gente finalizar realmente, manda um recado pra galera, fala pra galera, dá um conselho aí como ser humano, essa nova geração. Eu sempre falo do conselho pra nova geração, que tá meio se achando na vida, né? Na nossa época parece que era mais fácil meio que se achar, hoje a galera tá precisando de valores, conceitos. Sim. O que você fala pra nova geração aí de conselho? Como um homem vivido, profissional do jornalismo. Cara, não sei se eu sou capaz de aconselhar alguém, sabe? Eu ia falar pra você falar de trabalho, Deus e família, só que você já falou dos 3. Então você ia meio que repetir. Então é mais fácil você dar um conselho pra galera aí. Eu acho que o conselho é esse, assim, da gente evitar julgar, né? Porque a gente tem essa característica, então eu vou bater nessa tecla. Evite julgamentos e some todas as atitudes das pessoas, né? E vê se realmente aquela que foi inadequada supera todas as outras positivas. Acho que esse é o principal recado, assim, que tem pra dar, que realmente eu acho que esse é o meu lema de vida, assim, que a pessoa tem que realmente
pensar, refletir sobre essa questão. O David também falou, gente, só para complementar o que ele falou, de perdão, né? Ser sempre perdoador uns dos outros, né? Isso praticamente foi, ele como cristão, eu também, praticamente foi a essência de Jesus e mais ou menos o foco da mensagem de Jesus, né? Para nós que somos cristãos. E eu achei interessante, né? A questão do perdão. Ele falou que ele sempre foi perdoador, eu também. E talvez alguém precise ouvir isso, né, David? Né? Exatamente, Alguém, porque é uma coisa que não faz bem pra você. Porque se você tem mágoa de uma pessoa, se você tem raiva de uma pessoa, isso não vai te fazer bem também. E não vai fazer bem pra outra pessoa. Então... E parece que o mal consome mais quem não perdoa do que quem Exatamente. tá vivendo a sua vida, né? Então, cara, se você tem um sentimento negativo, né? Se você às vezes deixa de conversar com alguma pessoa porque não consegue perdoá-la de alguma situação que aconteceu, fica remoendo aquilo, fica propagando isso também, sabe? E mantendo isso dentro de você. Cultivando ódio, né? Cultivando ódio, não tem porquê. Perdoa, sabe? Tenta chegar a um consenso. Por mais que você não queira essa pessoa mais na sua vida, mas pelo menos a perdoe. Acho que assim, tem pessoas também que a gente não tem por que ter na nossa vida, né? Sim. Não tem a necessidade de tê-las. Mas também não tem a necessidade de alimentar rancor, ódio, sentimentos que não são bons, tanto pra você quanto pra outra pessoa. Legal, legal. Mensagem maravilhosa de David de Tarso, gente. O super-homem do jornalismo. Que isso. David, te agradeço demais. Eu Obrigado agradeço pela a oportunidade de oportunidade. Não, eu que agradeço, pelo amor de Deus. Pra mim foi uma honra bater esse papo com você. Gente, só agradeço demais. Ser humano incrível que tá aqui hoje. Não imaginava que o cara seria tão gente boa assim. Eu sempre imaginei você como uma pessoa muito séria. Não. Porque você tem um profissionalismo na hora de falar ali, que dá aquela impressão de, pô, esse cara é sisudo e tal, pá. Homem de poucas palavras, não mexe não que você vai arrumar pra cabeça. Não, pô, o cara é um ser humano incrível, um ser humano sensível. Se emocionou aqui no podcast Prudente. Isso demonstra muito mais do caráter dele do que até do que ele falou. E muito legal. Obrigado, David. Que isso, que agradeço e espero que as pessoas aí pelo menos assistam alguns trechos, né? Não, vou fazer um monte de corte. Isso aqui tá lotado de corte bom. Conselho e tudo mais. Não, bacana. É um privilégio sempre Legal. ter a chance de falar. Valeu. Gente, se você chegou até o final desse vídeo, é porque você assistiu o vídeo inteiro ou você pulou. Não tem problema. Não esqueça de dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho e dar força para as coisas da nossa região. TV Fronteira, David Tarso, Podcast Prudente e valorizar as coisas da nossa região. Eu sempre falo isso, valorizar as coisas da nossa região. E do mais, tamo junto, é nóis. E é isso aí. Valeu, galera.